Olá, nós estamos aqui no nosso Convida Show especial de Ano Novo. E é com muita alegria que eu quero entrar na sua casa, pela rádio, pelo YouTube, no nosso canal Convida Oficial. Espero muito que esse tempo seja um tempo muito feliz para você, já desejando um feliz 2023 para você, para sua família, para sua casa. E hoje nós queremos aqui no nosso primeiro bloco, nossa resenha que você já conhece, receber aqui o pastor Gessiano, que está conosco. Dá um alô aí, pastor Gessiano. É isso aí, feliz ano novo para você, né? Não sei que hora que você vai estar vendo ou ouvindo isso, mas que Deus possa abençoar, né? Esse ano que vai se iniciar, que você possa fazer suas metas, cumpri-las, né? Que tudo dê certo para a glória de Deus. Quero dar também um oi aqui para minha esposa querida, pastora Carla. Deixa o oi aí para a gente. Olá, queridos, você que está nos ouvindo ou nos assistindo nesse momento. É uma alegria estarmos juntos nesse momento de celebração. É um momento muito especial para todos nós. Eu desejo que o seu coração seja cheio de alegria e expectativa para esse momento. E aqui do meu lado direito, nosso convidado especial desse especial de Ano Novo, Doutor Renato. Deixa o nosso alô aí, Doutor Renato. Já falei pastor, né? Pastor, doutor, tá tudo certo. Valeu, bispo. Obrigado. Desde já, agradeço, né, o privilégio de estarmos aqui. Né, você que está nos vendo, nos ouvindo, né, também desde já que Deus possa te abençoar de uma forma especial. Tenho certeza, né, que novo ciclo se inicia, tempo de oportunidade, e se Deus nos permite respirar é porque tem propósito, né? Se Ele está te permitindo mais um ano, romper com 2022, né, que foi um ano difícil, para 2023, é porque Ele tem propósito para a sua vida. Eu tenho certeza que Ele vai alcançar o seu coração, e meu desejo é isso, né, que você seja alcançado por Ele, que de alguma forma que durante, né, essa interação nossa a gente possa ter uma palavra de Deus para o seu coração. Muito bom, quero deixar vocês bastante à vontade. Essa é a sala do Convida, que vocês estejam muito felizes e à vontade nesse tempo que vamos passar juntos aqui. Você já sabe que o nosso primeiro bloco é a resenha, né? É o nosso café na mesa, né, Gi? De todo domingo, né? Nós temos esse tempo assim de conversa, de bate-papo, e o assunto de hoje é 2023, é passagem de ano, é ano novo, e toda família, toda casa tem sempre uma tradição, tem sempre aquilo que não pode faltar. Eu acho que pular 7 ondas o pessoal aqui não faz, não. Mas tem outras tradições, né? Tem outras coisas que a gente acaba fazendo em família. Tem alguma coisa assim que você não pode faltar na passagem de ano de jeito nenhum na sua casa, na sua família? Como é que é lá? Quem quer começar? Como é que é lá, doutor Renato? Rapaz, que pergunta difícil, né? Difícil. Assim, eu acho que cada família tem uma característica. Sim. Né? Tá até meu primo aqui, a gente tem um lado da família um pouco mais festiva, e a minha família talvez seja o lado não tão festiva. Meu pai que é cara caseirão mesmo, tipo, sai de casa só para ir no casamento do filho, batizar dos netos quando virar, ou seja, então a gente veio dessa família assim que prefere dormir, né? Especificamente meu pai, do que ficar ali interagindo. Sim. Mas assim, como eu, né, após uma experiência com Deus, a minha conversão, isso tem 20 anos, então assim, meus 20 anos foram virar na igreja mesmo. Sim, sim. E assim, eu viro na igreja, em casa meus pais estão dormindo, então a minha tradição é encontrar uma família, sim, encontrar um amigo para você fica meio que se convidando assim para passar em algum lugar. Então você vai na casa de tios, de amigos e muitos irmãos da igreja. Muitas dessas viradas eu passei assim na igreja mesmo, né, com as pessoas após o culto. A gente sai ali para fazer um churrasco, vai numa festinha e tudo mais. O que não pode faltar é aquela boa comida. É verdade. Né? Churrasquinho, isso é top, principalmente, né, churrasquinho. Para mim, é o prato principal que tem que acontecer na virada. E é interessante que a igreja ela tem esse papel, né? Ela vai se colocando nesses lugares que falta alguma coisa, né? Às vezes uma família diferente, a igreja acolhe, é muito interessante. E aí, Gê, para você, como é que é a passagem de ano? O que não pode faltar lá? Igual o doutor Renato, porque lá em casa também o pessoal é muito, né? Vou falar velho, né? Mas a mentalidade não tem... Jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo. E aí o pessoal não curte muito esse negócio de, né? Às vezes esforça, não, nós vamos ficar até meia-noite ali, como se tivesse uma esperança que fosse acontecer algo mágico, né? Então, para virar o ano
acontecer algo. Mas geralmente a gente, né, passa uma parte desse período com a igreja, uma parte com a família. Geralmente os primos, né, são todos cristãos também, são evangélicos, acaba que passam com a igreja também. Às vezes o que acontece muito na minha casa é a gente fazer algo antes, né? Sim. Faz algo antes de ir para a igreja. Antes do culto, né? Pra gente, acaba que a gente comemora o Natal com a família, mas o Ano Novo, muitas das vezes, com os amigos, com os irmãos na fé, né, com a igreja, que a gente acaba passando. Não, eu sou meio raiz, assim, né? Eu nasci num lar evangélico, né? De joelho orando, né? A minha infância, minha adolescência foi passar o Ano Novo de joelho orando. E aí, quando dava meia-noite, tinha a música que falava: é meia-noite, aí não lembro mais. Mas era nesse nível. E aí, assim, depois que eu mudei de cidade e tal, e aí comecei a ver que tinha outras passagens de ano. Eu, gente, existe outro tipo de passagem de ano. E a Carla me ajudou muito nisso, né? Me mostrando, me apresentando outras passagens de ano. Fala aí pra gente, como é que é essa... Então, eu entendo que eu tenho duas etapas também diferentes de costumes, né, do Ano Novo. Eu me converti com 18 anos, então, daí para frente, quando se torna evangélico, muda a nossa forma até de ver o novo ano, né? Mas até meus 18 anos, eu sempre comemorei em família, né? Tenho uma família muito grande, pelo lado da minha mãe, lá em Niterói, numa região praiana, né? Então, a gente sempre passava na casa das minhas tias que moravam perto da praia, né? Sim. Então, o foco era ver os fogos, né? Sim. Era aquele momento mágico dos fogos, da comida também, a família toda reunida, muitos primos, né? E eu confesso que eu gostava mais da celebração do Ano Novo do que do Natal. Eu sentia uma tristeza no Natal, mas o Ano Novo era algo que trazia muita alegria, né? Mas aí a gente se converte, né? Então, realmente, a igreja, ela passa a ser, né, esse foco principal, né? De Sim. reunir com os irmãos, de adorar a Deus, de agradecer. Então, como eu sou uma pessoa, assim, muito saudosista, gosto de refletir, o Ano Novo, para mim, é um momento de rever como foi o meu ano, de o que Deus fez, as conquistas. Então, eu gosto demais do Ano Novo. E lá em casa, né, amor? A gente faz primeiro na igreja, estamos sempre reunidos na igreja, né? Agora Mais dirigindo o ainda, culto de Ano Novo, né? dirigindo o Não culto, pode faltar de jeito tem nenhum. jeito, passou, não falta culto, né? Celebração assim. Então, depois que acaba, a gente se reúne em casa mesmo, né? Com a família, com os filhos, né? E não pode faltar aquela comida boa. Boa. Né? É muito bom, interessante muito gostoso. essa importância da comida, né? Nesse momento, né? E cada família tem um prato predileto, né? Tem assim, no Natal é isso aqui, no Ano Novo é isso. Eu perguntei ontem pro pessoal do especial de Natal, na nossa gravação, se com uva passas ou sem uva passas. Temos uma polêmica ou não? Como é que é? O Gessiano já falou que não pode ter nem uva passas, nem azeitona. Né? Porque a azeitona rouba o gosto de tudo e acabou. Nossa Deus, que é difícil, hein? Ele é chato, né? É o tesouro, né, gente? É o Farofa também é... Banana, farofa não pode. Maçã, E maçã na maionese, pode não? Fruta é fruta. Pastor Renato, fala aí, como é que é? Então. Com uva passas ou sem uva passas? Então, o cara da categoria avestruz não liga muito para esses detalhes. Então, tipo assim, né? Eu falo que o meu físico não representa a minha vontade de comer. Jamais representa. Então, assim, sou bem bom para comer, tipo, variado de tudo. Não tem nada que eu não como. Eu como assim. Eu acho que até hoje eu não sei o que eu não como. Não Qualquer descobriu coisa, ainda. Não descobri, de verdade. Alguém pode me apresentar depois alguma coisa assim que talvez eu não coma, porque de fato eu como. Tudo, coisas exóticas. Eu fiz uma viagem há pouco tempo, algum tempo atrás, eu comi um negócio bem exótico. Acho que eu falei que nunca mais ia voltar lá. Mas com esse desafio agora, eu acho que eu vou voltar e eu vou te levar junto. Eu fui numa tribo indígena comer macaco. Comeria. Assim, não vou falar as coisas que eu já comi, porque de fato pior do que a gente. bem estranho. Mas assim, eu acho que o macaco, para coisa que eu comi, tá melhorzinho. Tá legal? Já. Meus tios, tipo assim, né? Tem uns tios de roça, assim, e tal. Inclusive, até conversei com um primo meu ontem, né? Ele é filho desse tio meu. A gente ia sair para cachoeira, essas coisas, assim, coisa de adolescente. A gente voltava. Aí tinha um botequinho mesmo lá no sítio dele.
chama cabana. Cabana é uma cabana de fato. E aí sempre eles matavam muitos animais. E aí, tipo assim, eles falavam, e aí, você quer comer? E a gente chegava muito com fome. E eu falava, quero, mas eles não falavam o que eram. Sim. Então, nessa brincadeira, meu amigo, foi assim, carne de cobra. Já comi também. Já comeu, né? Já. Testículo de boi. Não. Pensa no trem bom, né? Por incrível que pareça, é bom. Eu gostava, come, Meu Deus. é um negócio delicioso. Bolinho, quase igual o filé mignon. Então, assim, de fato, eu já comi muita coisa estranha lá. Aí, como chega falando de uva passas, é maravilhoso, Uva né? passas É light, é maravilhoso. delicioso, tranquilo. Pastora Carla, com uva passa ou sem uva passas? Ai, depende. No feijão, não, né? Não, aí não dá, né? Tem coisa que não combina, né, gente? Mas eu acho que na salada, no arroz, eu não me importo, não. Também não importa. Né? Eu gosto do sabor agridoce, eu acho muito, muito legal. Na minha família sempre teve. É. Agora a maçã já tem um pouquinho de preconceito. Com a maçã na comida aí não dá Qual, pra mim, não. qual o seu prato predileto pro ano novo? Pode ser doce Meu ou salgado? Deus, aí me pegou, Pode escolher aí, que aí o Bis já... Aí me Já pegou. preparo, Sou cozinheiro de mão cheia mesmo. Meu Deus, eu acho que já mudamos tanto, né, de É, cardápio. verdade. Mas aqui, eu gosto muito de bacalhau. Bacalhau. Você falou hoje do bacalhau, já fiquei com água na boca, assim, né? Praiana é Mas outro eu papo, né, acho- pastor? Acho muito gostoso. Pastor Gessiano, prato principal. Só não vale cheio. É churrasco. Churrasco, Fazer né? o quê, né? A gente está atendendo um cliente, aí fazendo uma reforma na área dele, eu falei, mas aonde vai ficar a churrasqueira? Ele, não precisa de churrasqueira. Eu falei, não, mas como assim? Você quer colocar churrasqueira de pé? Não, não precisa. Eu fiquei horrorizado. Eu falei, não, como assim? Quase uma Vai fazer heresia, uma área né? gourmet sem churrasqueira? Não tem jeito. Ele, não, eu só quero uma mesa. Renato, qual que é o prato predileto para a esposa fazer em casa? Para a esposa fazer, tipo assim, a minha esposa ela cozinha muito bem, né? Então, ela faz muitas coisas muito boas. Em relação ao ano novo, ela nunca fez algo assim, porque Sim. sempre passa fora. Com mais alguém e tal. Passa alguém e tudo mais. Aí, às vezes, quando vai para casa de alguém, aí é convidada, você leva um prato meio assim, já pontual, definido. Você leva, tipo, assa alguma coisa. Uhum. Igual agora vai fazer uma salada tropical. Sim. Mas a salada, com certeza, não seria o meu prato. Eu vou pegar o tradicional, não para ela fazer, mas se ela fosse fazer, é tradicionalzão. É churrasco. Churrasco é Churrasco. bom. Aquele negócio é delicioso. Verdade. Vai ter no céu, né? Claro, Acho que lá, vai por ter lá aí. no céu. Não sei como é que Beira vai lá. ser, não, mas vai ter. O culto lá no tabernáculo lá era fazer Churrasco, né? Vai que certo. Deus não gosta. E a gordura era dele. Não, entregava a pra gordura ele, você né? não mexe. A gordura você não pode comer, não. No livro 2 Heresias, capítulo Então ainda não 3, vai rolar, estava né? escrito isso. Gente, vamos lá então. Pastora Carla, deixa eu apresentar a pastora Carla aqui. A pastora Carla é pastora da nossa igreja aqui em Timóteo, também nos ajuda e nós juntos nós pastoreamos o Regional Minas Gerais, também discipulamos alguns pastores na Bahia, em Goiás, no Sul, então a gente trabalha bastante, né? E também ela tem um canal no Instagram, o Femininas, né? Telegram. No Telegram, desculpa, o Femininas, que ela trabalha com todo esse apoio, essa direção, esse suporte para as mulheres, né? Sim. E o seu último trabalho gravado agora foi sobre mesa. Sim, inclusive amanhã sai o último Aí, áudio. ó. Então, se você está nos vendo e quer participar do canal Femininas, você entra no Instagram da pastora Carla, PRA Carla Soares. Lá na bio, lá tem o link para você entrar no grupo do Telegram e fazer parte do Femininas. Mas qual o papel da mesa aí nessa celebração de Ano Novo? O que você tem para falar para a gente sobre isso? Para as mulheres que vão estar vendo agora, Sim. né? Então, esse assunto da mesa, na verdade, não é um assunto novo, Sim. né? E eu, como mulher, eu costumo acompanhar outras mulheres, mentoras, né? E é um assunto que tem estado muito em evidência, eu penso que é um resgate mesmo da tradição, né? Desses costumes de relacionar, de unir a família, né? E sempre me chamou muito a atenção esse assunto da mesa, porque na minha família tinha muito isso. Sim. A mesa sempre foi muito presente na minha casa, tanto na minha família de origem, né?
dos meus avós, né, como dos meus pais. Eu me lembro de inúmeras situações ao redor da mesa, né, em eventos, celebrações da família. Nós moramos um tempo na casa dos meus avós, então minhas recordações maiores foram ao redor da mesa, no dia a dia, né? E na casa dos meus pais, você sabe, né, amor? Que sempre estávamos reunidos à mesa para alguma refeição, né? Almoço, jantar, café, sempre juntos. Sim, verdade. Então, eu entendo que é algo que fez muita diferença na minha vida, né? Em questão de afetividade, de sentir conectado, né, em família. Então, eu considero a mesa apenas uma ferramenta, um instrumento, né, que até mesmo Deus usa para que as pessoas estejam unidas, estejam juntas, se conectem de verdade, né? Porque nós estamos vivendo tempos muito difíceis em relação a isso. São tempos de muita conexão e, na verdade, muita desconexão, né? Entre aspas, né? Ou conexões à distância. À distância. Né? Mas tem faltado muito esse olhar nos olhos, essa conversa próxima, essa afetividade, essa atenção exclusiva, né? Muitas vezes as pessoas estão muito mais atentas, né, ao que está na rede social, que quem está sentado do lado dela. Muito mais preocupado em fotografar e registrar aquele momento do que dar atenção para quem está do lado, né? Muito mesmo. Aliás, o que é um bom jantar sem uma foto, né? Tudo tem que Ele tirar fica foto, até pior, né? Registrar. Nós temos que registrar tudo, né? Então, eu penso que uma oportunidade como essa, né, de celebração, de Natal, de Ano Novo, a gente precisa aproveitar isso. Sim, né? até para resgatar, talvez, Até né? para resgatar. Talvez tenha sido um ano muito difícil para muita gente, né? De uma correria muito grande, cada um com seus compromissos, seu trabalho. Quantas vezes uma família consegue sentar à mesa durante uma semana para fazer uma simples refeição juntos, né? Eu imagino que pouco, né? Porque a gente sabe como é. Verdade. Mas esse é o momento propício da gente dar o nosso melhor, né? Fazer realmente um momento que marque, que registre, que produza memórias para a família, né? Isso é muito precioso. Jorge. Não, eu ia comentar o seguinte, que eu tenho muito hábito de ir para a roça, né, com a família da minha esposa. A minha família muitas vezes, né, vai junto também. E não pega internet, né? Não tem nenhuma televisão lá que pega Globo, SBT, aqueles canais, nada, né, para competir, né? Aí acaba que o local de estar é a mesa. A mesa. Né? A gente senta à mesa, toma café na mesa, a gente almoça na mesa, a gente janta na Nem mesa. sai da mesa. A gente brinca de dama na mesa, a gente tem, né, tem um mexendo na cozinha, o restante está sentado ali. E assim, independente muitas das vezes da condição climática, se está quente, se está calor, é a mesa. Né? E eu penso que a grande competição ela é exatamente com as conectividades, né? Com as redes sociais, com o celular, com a televisão. E o que eu tenho notado assim, né, com as filhas, né, com a Melissa, que está maiorzinha, algumas vezes a gente vê o trabalho que dá à mesa. Porque uma criança, ela comer sozinha, ela me dá muito mais trabalho do que eu sentar ela e dar na boca dela, né, a comida. Então, eu penso que a gente vai perdendo isso nessa velocidade, né? A internet, ela vai acelerando a mente da gente, ela tira muito tempo, a agilidade com que as coisas funcionam no nosso dia a dia, ela tira também o tempo, e muitas vezes a gente se priva disso, por pensar assim, poxa, vou colocar para comer aqui, vai sujar, vou ter que limpar, vai fazer bagunça, trabalho. Mas a liberdade, ela dá muito trabalho, né? Eu sempre falo isso com a Lídia, assim, a liberdade, ela dá trabalho, né? Porque ela ser livre em fazer uma refeição junto com a gente, ela dá muito mais trabalho. Verdade. Do que fazer. Porque, na verdade, isso fala de formação, né? E formar dá trabalho, né? A mesa, ela tem muito esse papel de formar a família, né? De formar as crianças, de formar aqueles que estão chegando, né? E dá trabalho. Dá trabalho. Não tem jeito. E até pra gente, muitas das vezes, assim, a gente vai fazer uma refeição à mesa, a prataria é diferente, muitas das vezes, né? O tapetinho lá em cima da mesa é diferente, né? Acaba que a gente gera a comida fica mais gostosa também. Mais coisas. Aí você fala, eu vou colocar uma panela em cima da mesa, não, eu vou colocar numa travessa, aí acaba que tudo isso vai gerando, né? Resíduo para você lavar depois. Depois é mais louça. É verdade. Mas eu acho que até isso faz parte, né? Porque se a gente
agrega, por exemplo, né? A Melissa vai fazer 4 anos, mas se a gente agrega ela dentro da rotina, não dá Ajudar tanto a tirar a trabalho, mesa, né? ajudar a Coloca ela pegar. a gente coloca numa cadeirinha ali na beiradinha da pia, e acaba que ela vai possível. fingindo que está fazendo alguma Sim. coisa ali. É possível envolver a gente faz todos, junto. né? E aí tem muito essa desculpa, Carla, de eu não gosto de preparar a mesa, porque lá em casa nem tem mesa direito. Né? Eu não tenho as coisas adequadas. O copo da minha casa é de requeijão. Né? Fala um pouquinho sobre isso, esse preparo, né? Às vezes a pessoa conseguir, vou deixar você falar, conseguir preparar com o que tem, né? O que você pensa sobre isso? Então, eu tenho descoberto isso, né? Que esse momento da mesa, ele é muito mais profundo do que a gente pensa. Porque não é simplesmente um ato de comer, ele pode se tornar um trabalho em equipe. Sim. Ele pode envolver todo mundo, ensina a servir, ensina a organizar, a usar a criatividade. Eu acho que aí entra isso, né? Então, não vale a desculpa de que eu não tenho. Eu posso usar o que eu tenho, né? Para promover um momento agradável, com criatividade. Mas eu não tenho, por exemplo, uma toalha de mesa bonita, né? De linho, sei lá, florida. Mas eu posso pegar um lençol, né, que eu tenho lá, e fazer um desenho diferente, colocar num formato diferente, e fica bonito, né? Sim. Eu posso pegar flores ali no gramado, na porta de casa, né, e fazer um pequeno arranjo, né? Sim. Posso usar os copos de requeijão, não tem problema nenhum, Sim. né? Mas eu posso ir lá, de repente, decorar aquele copo, colocar um guardanapo diferente, um formato diferente. Aí tem outro caso que ele pode ser até psicológico o negócio, né? Tem gente que tem isso tudo dentro de casa, Exato, que não usa mas nada. não usa. É. Né? Fica guardando para quando a visita vier. E às vezes os filhos, o marido, a esposa não usufrui do melhor e a visita nunca vai chegar. É verdade. Né? E a Aquela vida visita passa, né? e a vida passa. Então, As oportunidades, né? Isso é uma coisa que meu esposo sabe que eu preciso combater na minha vida, porque é uma questão de família, né? A minha avó tinha esse costume, né? De guardar tudo, não usava nada. Morreu, ficou tudo lá, né? Então, assim, eu tenho umas coisas bonitas, só que tem horas que a gente fica meio com preguiça, né? Assim, não vou usar isso aqui hoje, né? Mas eu tenho consciência Sim. de que a gente tem que usar hoje mesmo. A gente não tem o amanhã, a gente tem o hoje, né? sim. Então, aproveitar essas oportunidades até para honrar os nossos familiares, né? Sim. Excelente. Eu quero só aproveitar, né, linkar o que você está falando aí com a experiência dessa semana que eu tive agora terça-feira, mas na verdade não é uma experiência dessa semana, é uma experiência cotidiana, né? Semanalmente eu ouço isso. Uma mãe trouxe um adolescente para eu poder estar, né, fazendo a primeira sessão com ele, porque o menino, tipo, não queria conversar, estava muito nervoso, ficando muito dentro do quarto, e assim, pega a comida, entra para dentro do quarto, deixa o prato lá, só sai na hora que tem que ir ao banheiro e tudo, e pronto, vivendo essa rotina. E assim, ao que ela me falou, no que ela estava me falando, eu falei, poxa, esse menino provavelmente está depressivo, vamos analisar. Aí, realmente, a criança veio, adolescente, na verdade. E aí você foi ver que ele não está depressivo, mas que a cultura familiar ali é uma cultura distante, emocional. Os pais, a rotina de trabalho intensa, não tem tempo. Quando chega à noite, está cansado. Ou seja, faltou a mesa. Sim. Faltou esse momento, né, de trocar uma ideia. E aí, como é que foi a sua semana? Como é que você está indo lá no... Porque a mesa, olha como que é o papel dela. Né, vai para muito mais além. Igual você acabou de dizer anteriormente aí, que como é importante. E assim, é muito importante. Sim. Ajuda a família a conectar ali, atualizar os assuntos, a perceber, opa, está acontecendo alguma coisa, esse menino está meio triste, ou não está, e tudo mais, enfim. E permite você criar novos hábitos. Por que esse menino é isolado? Porque sempre viveu assim, a família sempre funcionou assim. Então, se eu quero desenvolver ele, realmente eu tenho que mudar esse ambiente. Eu tenho que ter esse tempo de papai e mamãe ali sentado à mesa para sentar com esse menino até ele realmente começar a gostar daquilo. Porque, né, às vezes, você está dentro de um quarto, jogando um joguinho, você vai ter muito mais recompensas do ponto de vista hormonais, né, como dopamina, são substâncias do prazer, da alegria,
do que, às vezes, não, é adolescente, tem que conversar com a mamãe, com o papai. Então, esse adolescente é chato, mas à medida que ele vai vivendo aquele ambiente, ele vai ver que é recompensador também. E na verdade, numa situação dessa, ele está denunciando, né? O adolescente está denunciando uma dificuldade familiar. Né? É o bocão lá que está gritando, ó, estamos com um problema aqui, ó, ajuda a gente, né? Então isso é muito interessante observar, né? Uma coisa que eu noto, assim, de uma forma geral, é como as pessoas, elas relaxam ao redor da mesa, como Sim. elas, como é que eu vou dizer, elas se abrem, né? O coração se abre, a comida na frente, acho que ela estimula isso, né? Essa liberdade, isso é gerado na mesa, né? Eu acho que não é à toa aquela frase de que quem come um quilo de sal junto, né, prova ali, né, a fidelidade, a lealdade, né? Eu acho que tem a ver com isso, sabe? Constrói, ao redor da mesa se constrói. Não, algo os grandes contratos, os grandes acordos são celebrados numa mesa de almoço, né? Se os grandes executivos fecham um contrato de milhões e bilhões e se chama para almoçar, deve ter um motivo. Favorece. Né? E a gente tem que pensar sobre isso, né? Recente, eu estou lendo um livro que está relacionado a grupos de crescimento, igrejas que vivem em célula, são grupos que prosperam, do Joel Comic. E ele fala, um capítulo dedica à importância da comida dentro do grupo. E que acontece praticamente numa mesa ali. Sim. Esse ambiente. E ele tem assim, dados científicos, assim, estudando vários grupos, que esses grupos eles multiplicam mais do que outros. Esse tempo de noto mesa. muito dentro do GCs, né, das células, que quando a gente faz a refeição antes, as pessoas se abrem mais. Às vezes a gente deixa, no nosso caso, as pessoas já chegam, já largam o serviço, já vai. Se a gente faz o lanche antes, O GC funciona melhor. é diferente do que se a gente deixar o lanche para o final. Né? Como que... Muito interessante. Muito interessante. Gente, olha só, eu vou ter que fazer um break aqui, né? Um break para a gente poder fazer o corte da rádio e a gente volta no segundo bloco já, continuando esse assunto e podendo abordar um pouco mais e aprofundar um pouco mais. A pastora Carla está com um livro ali que ela quer indicar, né? Quer dar essa referência para a gente, mas a gente está voltando com o nosso segundo bloco já já. Bom, nós estamos aqui voltando com o nosso segundo bloco do nosso Convida Show especial de Ano Novo 2023. Nós estamos falando aqui nessa resenha aqui de Ano Novo sobre mesa, sobre tradição, sobre o que é legal, se tem uva passa no prato ou se não tem. O prato que foi escolhido aqui foi churrasco, então se você tiver churrasco aí na sua casa aí, tem 2 convidados muito especiais aí que você pode chamar, né, doutor Renato? Tá Com dentro. certeza está dentro. Tem disponibilidade, a agenda está livre, tudo certo. Para churrasco sempre. Fica até na churrasqueira se precisar, gente. Pode me chamar. Já precisando de um churrasqueiro, né? Até carnes exóticas, né? Pode Até ter, carnes né? exóticas. O que rolar, né? Como diz, caiu na rede é peixe, caiu na churrasqueira, do papo. É isso aí. Então eu estou aqui com o Dr. Renato Salmen, acertei? Excelente, é esse cara. Psicólogo, especialista e se especializando em terapia cognitivo-comportamental, pastor da Igreja Batista Nacional, né? Psicólogo há 5 anos, não é isso? E tem uma referência muito legal, Dr. Renato, ele foi uma indicação que a gente teve há um tempo atrás, e ele tem nos ajudado até com a nossa igreja, com alguns pacientes, né, que a gente indica e tal, e tem tido um resultado. Não vou te perguntar qual que é o paciente mais difícil, nós não vamos fazer isso, né, de forma eu nenhuma. tenho uma suspeita, qual seria Não, o mas mais não difícil. fale, por favor, né, não vão colocar isso na mesa. Por ninguém, né? Não vão atrapalhar o nome de ninguém. Mas, doutor Renato, esse tempo de Ano Novo, esse tempo, o pastor Gessano falou algo muito interessante, ele falou assim, parece que quando der meia-noite algo mágico vai acontecer, né? E tem alguns anos da nossa vida que é assim, né? A gente fica contando os dias para terminar. 2022 para muita gente tá desse jeito, né? Como é que é esse funcionamento aí psicológico nessa mudança de ano, nessa mudança de etapa, de ciclo? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, nos ajude aí. Tá bom, muito bom. Acho que de forma geral, para todas as pessoas, o novo ano ele é muito impactante, né? Ele traz uma ideia de renovo, né? De novas oportunidades. Uhum. E assim, embora, né, aquele ano que a pessoa viveu talvez não possa ser o melhor ano, mas assim,
né? Cria algo quase que místico. E, de certa forma, até um certo momento, funciona. Porque dá um poder motivador ali. Né? Porque já tem culturalmente construído aquela cultura. Nó, ano novo, coisas novas. E dentro da psicologia você trabalha um princípio que pensamento gera sentimento. Então, se eu penso, ano novo, coisas novas, o que eu sinto? Coragem, inspiração, motivação, o que eu faço? Eu vou para cima. Então, nesse primeiro momento, essa ideia de ano novo, ela tem realmente um potencial assim, para motivar até mesmo aquelas pessoas que estão mais para baixo, mais caídas. Só que é no primeiro momento. Né? Porque depois a gente vai ver, né, que a vida é a vida, com as suas dificuldades. O dia continua tendo 24 horas. Desafios, né? Aquelas pessoas difíceis do nosso lado continuam existindo, os nossos maiores problemas às vezes não estão resolvidos, mas ele é muito, muito importante para realmente a gente pensar no futuro. Eu vejo muito isso, né? É a oportunidade de planejar. Até porque, tipo assim, né? Todo mundo quer bons resultados, mas não tem como ter bons resultados fazendo as mesmas coisas. Sim. E é um erro que às vezes a gente comete, né? Virou o ano, nossa, vai ser diferente, tá? Mas o que eu proponho a fazer diferente? Uma questão que eu vejo também, que eu tento me vigiar também, é da gente criar expectativas irrealistas, né? De colocar alvos e metas, porque a gente está empolgado, porque a gente está começando o ano, aí resolve fazer tudo que não fez ano passado no primeiro mês, né? E aí vem a frustração, porque tem coisas que a gente não vai dar conta, né? A gente tem que saber ponderar, né? Exatamente, é aquela ideia do equilíbrio, né? Principalmente assim, eu acho que todo mundo, né? Um dia vira o ano, nossa, eu quero ficar um pouco... Eu, né, que sou... o meu biotipo é magro. Então, ou seja, quero ficar um pouco mais forte, né? Aí, assim, cada um cria uma perspectiva para o próximo ano. Só que, quando a gente realmente faz isso para além daquilo que está palpável, né, para aquilo que é coerente, entra o que você acabou de falar, a gente se frustra. Essa frustração é muito em função de a gente criar uma expectativa que não está nas nossas mãos a curto prazo dar conta daquilo. Sim. Então aí entra o poder do autoconhecimento. Cada um tem que correr a sua corrida, cada um tem que traçar as suas metas. Vamos imaginar, é muito comum você ver uma maratona, 42 quilômetros. Cara que conclui 42 quilômetros, eu não conheço assim, pessoalmente, nunca peguei, toquei na mão de alguém, porque é ninja o cara que faz isso. Agora, o cara que ganha é extraordinário. Sim. Agora, tem gente que está ali, que correu 10 quilômetros, 5 quilômetros, colocou a plaquinha, nossa, venci, minha maior conquista do ano. Ou seja, cada um corre a sua corrida. Sim. Né? Na vida, cada um vai correr a sua corrida. A minha corrida não é com referência no outro contra o outro, é a minha. Então, em todos os aspectos, seja relacionado à saúde, seja relacionado a metas físicas, fisiológicas mesmo, melhor corpo e tudo mais, seja relacionado a financeiro. Sim. Não é porque de repente, vamos imaginar, né? Você pega alguém que já está mais estruturado, socialmente falando, então ele tem uma meta ali de trocar um carro, e o carro dele já é um bom carro, ele vai pegar um carro muito excelente. Sim. Mas às vezes alguém que está ali no início, como um dia eu comecei, como um dia você começou, vai almejar uma motinha, e uma motinha usadinha, mas é a meta dele. Sim. É o passo dele. A gente então tem que saber nos orientar dentro da nossa realidade, assumir essa realidade e ir dando um passo de cada vez. Acho que a gente evolui mais rápido. Sair dessa inércia talvez seja o maior esforço, né? A física diz isso, né? O maior esforço é você tirar um corpo da inércia. Eu tenho um relato muito interessante, falando de maratona, talvez a Carla vai lembrar desse dia. Nós participamos de uma palestra. É verdade. Já sabe, né? Hoje ele é um desembargador de justiça muito forte no Brasil e é um cristão, mas ele era uma pessoa obesa, tinha... Hein? Eu não falei o nome, mas enfim, ele estava assim, num momento de obesidade e tudo, e nós morávamos na mesma cidade. Então, de vez em quando, a gente passava pela praia, né, caminhando, e via ele correndo. E falava, poxa, tá correndo, legal, né, e tal. E aí, nessa palestra, ele falou assim, eu participei da minha primeira maratona.
e eu fui para o sul e viajei fazer maratona e tal. E eu vou dizer para vocês, eu estou muito feliz com a minha maratona. Eu cheguei em último lugar. E aí o auditório veio abaixo rindo, né? Ele ter contado que aí ele falou assim: mas deixa eu te falar um negócio. Eu ganhei de todos vocês. Eu sou melhor que todos vocês. Eu venci todos vocês porque eu fui lá, corri e terminei. Qual de vocês foi lá e terminou? Então, é uma guerra e uma luta contra você mesmo, né? É uma vitória que você, uma superação sua, né? Eu nunca mais esqueci isso, né? Quando você tem uma meta pessoal e você conseguiu, você foi vencedor, independente do que está ao seu redor, né? Você me trouxe algo assim que eu vejo que é um dos maiores problemas da sociedade hoje, que todos aqui, de forma geral, todos que estão nos ouvindo, nos vendo, de forma geral, vive ou já viveu, que é o quê? Se mover em função do olhar do outro. Tipo assim, fazer algo ou deixar de fazer algo em função de, será que aquele pessoa vai pensar? O que o outro vai achar? E às vezes desiste de boas metas ou de boas coisas, porque talvez aquilo ali não seja impactante para a outra pessoa. Então muitas pessoas hoje estão sofrendo, mas, por exemplo, o cara está com sobrepeso. Às vezes ele está sofrendo não é porque ele se importa com o sobrepeso dele, é pelo olhar que o outro tem sobre o seu sobrepeso, ou aí entra uma outra parte, até uma distorção cognitiva, que é chamada de leitura mental. Talvez é ele mesmo que acha que também o outro está pensando isso dele. Sim. E às vezes não é. Tipo, né? Nossa, não vou nem postar que eu entrei na academia, porque o outro vai falar assim: não, eu estou com um corpo tão acima que nem 10 anos de academia vai resolver esse problema. Então ele pensa isso do outro, e porque ele pensa que o outro está pensando, ele se trava. E ele cria, né? Ele cria. Um ambiente que não existe. Que não existe, né? Um ambiente ansioso, um ambiente desafiador, enfim. Então, essa ideia assim, da gente pensar que, em primeiro lugar, a gente tem que ser feliz com as mínimas coisas. Temos que depender de muitas coisas, sabe? Seja no sentido material, ou até mesmo no sentido de apresentar um padrão. Eu gosto muito de quebrar padrão, apresentar um padrão que a sociedade mostra. Por exemplo, tem um Instagram, o Instagram não é extremamente movimentado. Eu mesmo faço os meus videozinhos e faço os vídeos assim, vamos dizer assim, como que digo, comuns assim, comuns. E por questão de tempo, tal, eu não paro para formatar. Em alguns momentos eu tropeço numa palavra, em alguns momentos eu faço aquela colocação que talvez se eu fosse voltar atrás eu ia trabalhá-la muito melhor. Sim. Mas eu mando vídeo, justamente para quebrar padrão. Aí entra uma coisa que impede a gente de evoluir, a ideia de perfeccionismo. Porque a gente tem muita ideia de perfeccionismo como algo bom, né? As pessoas até colocam lá no currículo: qual que é a sua qualidade? Sou um perfeccionista. Uau, né? Esse cara é maravilhoso. Deus me livre dele. Às vezes até mas é para o outro. Porque ser perfeccionista dá trabalho. Demais. Gasta muita energia. Né? Ser perfeccionista dói para quem é. Para quem recebe o trabalho do perfeccionista é maravilhoso, né? E tudo mais. Às vezes, e o que está por trás disso? E aí que calha até com a questão de ano novo, dificuldade de planejamento. Às vezes é medo de errar, porque eu tenho medo de errar, sinto insegurança, logo tenho que fazer tudo perfeito. Então, a pessoa tem medo de errar e acaba entre um ano, aí por que eu não estou fazendo nada? Porque está preso àquela ideia. E uma das coisas que a terapia faz é justamente isso: identificar esses esquemas ou crenças, né, que são pensamentos rígidos e pensamentos que não estão adaptados a uma vida de qualidade, a uma vida bacana. Ajudar o paciente a ter esse autoconhecimento e mudar esse pensamento. Então, no caso de um perfeccionista, é flexibilizar. Tipo, mas você quer ser excelente, você quer produzir, vamos dizer assim, o melhor vídeo. Mas quem começa todo mundo que começa algo, começa da excelência?
Porque excelência é o último estágio. Excelência é o que todos nós queremos aqui. E quem seja está como... na excelência não acha que está. Exatamente. Ou seja, essa excelência, ela é fictícia, ilusória, né? Ela é um lugar que ele vai mudando à medida que você chega. É como aquele cara da Olimpíada que faz o salto, que aí que quebra aquela marca, ele aumenta o salto. Sim. Ele aumenta o sarrafo. Aí ele quebra, aumenta o sarrafo. Ou seja, a gente vai aumentar o sarrafo. Então a gente tem que começar com o sarrafo baixinho. Uhum. E aí, à medida que se for, eu fiz, beleza, mandei meu vídeo. Realmente a iluminação não ficou boa, falei os negócios que não era falar, mas tudo bem. Vamos pensar no próximo, vamos melhorar. Opa, já melhorei alguma coisinha. Facilita demais, porque muitas pessoas não avançam por isso. Então, o perfeccionismo por trás dele, tá? Essa ideia de medo de errar. Tá também, pastor, uma ideia de incompetência. Uhum. E isso trava a maioria das pessoas. Para. Né? Se eu penso que eu sou incompetente, aquele esquema, pensei em sentir, o que eu sinto? Medo, insegurança, desmotivação, o que eu faço? Não dou o primeiro passo. Uhum. Né? Ou só vou agir realmente se eu conseguir fazer aquilo que vai ser impecável. E raramente a gente vai conseguir fazer isso. Então, eu vou virar 2022, 2023, 2030, às vezes sem fazer coisas que, se eu tivesse iniciado lá atrás, eu teria conseguido. Então, você vê em coisas muito básicas da vida. Tem pessoas, tem casais, conheço, que não têm coragem de engravidar porque não se acham prontos para cuidar de um filho. Né? E mal sabem eles que quando nasce uma criança, nasce um pai e uma mãe junto. Né? Nasce junto, não tem jeito, vai começar a entender as coisas ali. Mas a preocupação é tão grande com aquilo que nunca dá esse passo. Né? Pessoas que têm conhecimento, podia estar derramando, abençoando as pessoas, nunca faz, porque não, tem que ser a palestra perfeita, tem que ser a palavra não vai chegar. Isso vale também muito no ministério, né? No ministério a gente demais. percebe biblicamente isso, né? Sim. Nos profetas, os homens de Deus e toda Moisés igreja. quase que não sai do lugar, Moisés né? quase que não é, né? O libertador, porque tanta desculpa ali que ele deu, né? Então, é uma questão muito É uma boa forte. reflexão para o ano novo, né? Será que eu estou exigindo demais de mim? Será que eu estou buscando, né, uma perfeição que é inexistente, né? E o em volta também cobra muito isso, né? Às vezes, como pastor, eu vejo assim algumas... eu sou bem do quebrar padrões, né? Eu gosto de... Pastora Carla sofre, né? De vez em quando ela fala comigo, amor, não, eu sou livre, Deus me libertou, e acabou, e vamos para frente. É perfeccionista. Mas tem dia que eu venho mais assim, né? Mais pastor, né? Venho com blazer, uma gravata, aí a pessoa fala, só tá a cara de pastor hoje. Quer dizer, os outros dias todos eu não tava. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Bom, né? De você estar ao lado de alguém diferente, que te desafia, né? Traz um equilíbrio, é muito bom. Né? É verdade. É legal. Essa questão que a gente está falando aqui, até no ambiente de igreja, por exemplo, você tem várias pessoas aqui que estão servindo, né? Talvez muitos que estão servindo hoje, antes de começar a servir pessoas, será que eu vou dar conta? Será que eu vou satisfazer a altura, uma exigência? A gente sempre pensa nisso. E a resposta é não vai. Excelente. Quebrar, aí entra aquela questão de diminuir as expectativas. Calma, né? Dá um passinho ali. À medida que você dá um passo, você vai ver, opa, eu avancei, eu evoluí. E qual é o problema de você falar, olha, eu não dou conta? Uhum. Isso não é um problema, às vezes é solução. Porque impede você investir numa área que você não domina. Sim. Eu, pastor, beleza. Qual foi a primeira coisa que eu fiz na igreja? Gente, a coisa que eu faço, Eu acho que a foi pior cantar. de todas, essa aí, pastor. Eu entrei num coral, meu Deus do céu, foi uma aprovação da minha história, né? Eu ia ensaiar, eu lembro que eu suava gelado, meu Deus, e eu tentava sair, Deus não deixava. E de verdade, ele sempre me dava uma palavra, sempre me desafiava a permanecer. Nunca, num dia que eu falei, não, hoje eu saio e tal, a gente teve tipo uma célula lá. Aí eu falei, nossa, eu vou anunciar publicamente aqui de uma vez, que eu estava muito, assim, pesado com aquilo. Aí a irmã, não, deixa eu dar um testemunho. Aí ela foi num evento, que era da Lagoinha, lá em São José dos Campos, estava morando numa cidade ao lado de São José, chamada Jacareí, lá no interior de São Paulo, e ela falou assim, olha, eu estava questionando a Deus, que eu não merecia estar no louvor, porque minha voz não é legal e tal, e, sabe o que ele falou para mim?
porque ela comparou, né, com os pessoal daqui de Belo Horizonte, excelente. Aí Deus falou assim, olha, se eu precisasse de voz perfeita, eu ficava só com as dos anjos. E aquilo ali impactou ela. Quando ela falou isso, eu falei, e agora, como que eu saio do ano? Eu não saí, eu fiquei lá até meu tempo vencer, mas hoje eu sei que eu nunca farei isso de novo, mas nunca. Autoconhecimento, porque eu vi que não é aquilo. Sim. E qual é o problema? Simplesmente te liberta de algo que você não tem uma aptidão, uma vocação específica para aquilo. Isso não tem problema nenhum. Você não precisa ser igual a todo mundo, né? Agora tem uma questão também nessa passagem de ano, que são as metas tradicionais, né? Vou entrar na academia, vou perder 10 quilos, vou mudar de trabalho, vou começar a faculdade, né? Como planejar essas metas também, né? Isso é tão importante, né? Porque fica um negócio assim tão engessado, como se você fosse obrigado a fazer aquilo dali. Eu, por exemplo, não suporto ambiente de academia, né? Sei que preciso dela, mas eu tenho uma dificuldade tremenda com a academia. Então, assim, eu colocar na minha meta do ano novo, eu vou fazer academia, vai ser muito pesado para mim. Talvez encontrar uma alternativa a isso, né? De uma outra forma, né? Como fazer essas metas? Fala um pouquinho sobre essas metas, o planejamento, né? Esse planejamento do próximo ciclo. Você vai estar mais velho no próximo ciclo, talvez com o neném, talvez planejar, né? Olhar para o seu ciclo e planejar. Fala um pouquinho para a gente. Muitas das vezes é o seguinte, mais importante do que a gente faz é a gente entender o porquê que a gente faz. Então, quando a gente entende a importância daquilo que a gente pretende fazer, você tem muito mais gás. Poxa, não, eu vou levantar cedo, 1 hora mais cedo, porque eu vou me exercitar, isso vai me dar muito mais energia, eu vou estar muito melhor comigo mesmo diante de um espelho, isso vai me dar mais anos de vida, eu vou ter mais condições de servir a Deus com excelência, então logo eu tenho muito mais motivos para fazer aquilo. Então a gente precisa sempre perguntar por que eu quero fazer o que eu quero fazer, isso ajuda a gente a dar um passo legal. Mas dentro disso daí, eu sempre falo hoje, né? Eu falo que o que adoece as pessoas hoje, pastor? O que adoece? Não é difícil você fazer uma análise clínica de uma pessoa, se ela está adoecida ou não. É muito simples. Primeira pergunta: você trabalha? Segundo, você dorme? Terceiro, você está comendo? Quarto, você tem vínculo social? Com essas perguntas, você já sabe. Porque se a pessoa não está trabalhando, significa que ela está sem energia, sem motivação. Vou anotar isso aí. É importantíssimo, sabe? Então, assim, o funcionamento de uma pessoa passa por isso: vida social, trabalho, né, alimentação, sono, descanso. Isso faz com que uma pessoa fique saudável. Então, eu sempre falo, de uma metáfora que chama metáfora da pizza, né? O senhor gosta, a gente falou de comida aqui, né? Gosta de pizza ou não? Muito. Muito. Não deveria, todas, mas gosto, né? Muito. Todas as pizzas. Aí tá aí, a versatilidade para alimentar é incrível, foi bom de Deus, né? É só o corpo que é de magro, né? A alma, isso, a gente não alma, sabe. Meu Deus do céu, inflada. Enfim, e aí vamos imaginar, né? Você gosta só de uma fatia de pizza, tipo bacon. Nossa, só bacon. Vamos imaginar que você vai então na pizzaria, não tem bacon. Ou então tá tudo salgado. Ou seja, perdeu sua noite, não comeu, não alimentou, vai ficar triste pra caramba. Então, qual que é o problema que gera adoecimento para muitas pessoas hoje? Quando nós reduzimos a nossa vida a uma outra só fatia só. Por exemplo, trabalho em casa e igreja. Adoece, por mais que a gente seja pessoa espiritual, pessoa que lê a Bíblia, que ora, que busca, né, quando a gente reduz a nossa vida a poucas coisas, quando essas coisas estiverem ruim, nada mais vai trazer prazer para mim, nada mais vai trazer sonho, nada mais vai trazer motivação, nada mais vai trazer planejamento. Então, eu trabalho muito essa ampliação, né? Olha, beleza, você trabalha bacana, relacionamento social, ter um amigo ou outro, ter a espiritualidade. Então, eu desenho uma pizza mesmo lá, 8 pedaços, peço para o paciente relacionar várias áreas lá, falar qual que está ativado aqui, qual que não está ativado, qual que a gente precisa ativar. Então, isso está dentro do processo de animar a pessoa a fazer um planejamento. Por quê?
esses níveis de prioridade são extremamente importantes. Você olha para a Bíblia, para a vida de Jesus. Jesus andava muito, ou seja, ele fazia muita atividade física. Né? Jesus trabalhava demais, né? Trabalhou como carpinteiro durante boa parte de sua vida e não menos depois do ministério. Jesus estava sempre com as pessoas ali reunidas, né? Jesus era sempre focado na missão que o Pai deu para ele. Tinha tempo de jantar na casa dos outros. Tinha tempo de um casamento. festas, casamentos. Olha como que a metáfora da pizza ela era extremamente ativada na vida de Jesus. Uhum. Eu vejo que hoje a gente precisa encontrar fonte de prazer. O mundo é muito estressante. Sim. Você pega um trânsito aí muito complicado, é boleto, pastor, boleto, né, Léo? O Léo está ali, a gente está falando de boleto, a gente veio falando de boleto. O Felipe está ali também, né? Boleto o tempo todo. Meu Deus, pensa num trem estressante. Então você tem que saber. Eu hoje vejo a corrida, a academia, para mim, como uma espécie de terapia, porque ali eu desligo, pensamento gera sentimento. Então, quando eu estou pensando só nossa, só 5 minutos lá, né? Quando eu estou pensando só naquilo ali, né, na atividade física, eu desligo dos meus problemas, das questões. Então, quando a gente entende o porquê que a gente faz uma corridinha, uma caminhada, aí entra uma outra coisa também importante do exercício físico, para gerar hormônios que na falta dele gera adoecimento. Sim. Por exemplo, depressão, a pessoa perde a produção de alguns hormônios, tipo serotonina, noradrenalina, dopamina. E quando ele está em atividade física, o corpo dele vai produzir. Bom, planejamento. Para aquele que não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, quando eu tenho uma rota, eu economizo tempo, eu economizo esforço, eu economizo conhecimento, eu economizo dinheiro, ou seja, eu chego lá mais rápido. Com menos energia, né? Com menos energia. É muito importante esse planejamento. Decidir onde eu quero chegar financeiramente. Eu até brinco, né, com as pessoas. Eu falo assim, ei, está viajando? Não. Eu falo, você não está viajando não é porque você não tem dinheiro, é porque você não planeja. Sim. Porque se você pensa, vamos lá. Forte isso. Para quem gosta de viajar, né? Igual a gente, né? Ô, Jesus. É verdade, né? Porque vamos imaginar, você pensa assim, eu quero viajar, tá? Você quer ir para onde? Eu quero ir para o Rio de Janeiro. Beleza. Quantos que você acha que vai ser? Passagem, ou deslocamento, hospedagem, ou estar na casa de alguém? Um exemplo, vamos colocar um valor assim, mediano, 4 mil. Beleza. Você vai viajar quando? Dezembro do ano que vem. Olha que maravilha. Significa que você vai ter 12 meses para você fazer uma economia aí de R$350 por mês, que ao final você vai ter mais do que os 4 mil que você, né, que você almeja, né, para viajar. Então, ou seja, essa ideia, onde eu quero chegar, aí eu penso, o que eu preciso para chegar nesse lugar? Então fica mais fácil, porque às vezes, nossa, eu não tenho essa grana agora, o pneu furou o carro, o pneu do carro furou, mas aí, quando você já tem um planejamento, aquilo que aparece ali, já está também no seu planejamento, dá conta de um imprevisto e tudo mais. Então a gente precisa definir quais áreas eu quero alcançar, estipular metas reais. É importante isso, dentro de um prazo, né, realmente que possa ser cumprido. Sim. E partir para cima, né, igual a gente falou do perfil perfeccionista. O perfil perfeccionista, ele não move, ele não se move por medo de errar, né, ele às vezes não se move, eu acho que encaixa dentro daquilo que a gente falou um pouco lá atrás, porque muitas das vezes ele tem uma necessidade de reconhecimento e de aprovação também. Talvez uma meta que ele vai fazer, para o outro é mínima, mas para ele é maravilhosa. Maravilhosa, exatamente. Por exemplo, no início da minha caminhada, né, como adulto emancipado, as minhas viagens eram viagens muito simples, mas para mim eram viagens perfeitas. Né? Pegava casa emprestada na praia, pegava carro emprestado para viajar, né? Viajava no limite, com aquele orçamento do dia, mas viajava. Lógico. É lindo. Para o outro, talvez, aí eu lembro que um amigo meu falou, rapaz, você tem que conhecer, hoje eu sei o que ele falava, mas ele falava assim, você tem que conhecer as praias do Nordeste. Mas para mim, que estava conhecendo as praias do Espírito Santo, era maravilhosa. Quase igual, né? Quase igual, tudo a mesma coisa. Karine, tudo bem? Nossa arquiteta convidada. Tudo bem, bispo. Primeiramente, eu quero agradecer o convite de estar aqui. É um privilégio poder estar aqui. Eu me senti muito honrada, fiquei muito feliz. E quero desejar feliz ano novo para todo mundo que está nos assistindo, né, nos ouvindo, e que Deus abençoe todos vocês.
Que bom, é um prazer. Karine é arquiteta, como eu já disse. O Instagram dela é Karine com Y, karinefraga.arquitetura. Então vai no arroba dela lá, curte, segue lá. A especialidade dela é em interiores, mas trabalha aí para todo tipo de cliente que quiser avançar aí e construir algo muito especial. Também está aqui conosco Felipe Gonçalves, da construtora Gonçalves. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, prazer, tá, Bispo, em participar aqui. Obrigado pelo convite. Estar junto aí também com o Dr. Renato, camarada joia. E é isso aí, feliz ano novo para todo mundo aí que está nos ouvindo e vendo, né? Sim. E um ano de 2023 maravilhoso para nós aí. Joia. Felipe também é proprietário da construtora Gonçalves, fez 6 anos agora, né? Quantas obras mesmo? Mais de 380 obras. Muito jóia, muito bom. Trabalhou um pouquinho, né? E tem um pouquinho de experiência para falar. O arroba lá da construtora Gonçalves, né? O perfil deles no Instagram é construtora_Gonçalves. E aí você pode também entrar no seu Instagram aí e seguir a construtora Gonçalves e ver os trabalhos que já foram feitos e poder contratá-los aí para os serviços futuros. Ano novo, casa nova, será que é isso? Não? O que vocês acham dessa frase, dessa expressão? Fala aí, Karine. Então, a gente tem essa mania de quando vira o ano, traçar metas, né? Eu vou entrar na academia, vou fazer dieta. Tudo assim, voltado mais para a gente ou para o nosso corpo e tal. E a casa não fica de fora, né? Porque a casa é a extensão do nosso corpo. Eu costumo falar isso. Que, né, a gente passa a maior parte do tempo na nossa casa. Então, por que não? Né? Por que não mudar alguma coisinha? E agora nós estamos nesse período pós-pandemia. Eu, né, e muitos outros arquitetos percebemos que depois da pandemia, as pessoas começaram a olhar mais para dentro de casa, começaram a querer mudar mais, porque passaram muito tempo dentro de casa, Sim. né? E aí começaram a querer mudar mais, algumas coisinhas que não estavam do agrado, né? E igual eu até comentei com o Felipe antes de começar, que eu fiz muitos projetos de área gourmet. Sim. Nesse tempo agora. E a área gourmet é o quê? É festa, né? É um lugar para a gente receber pessoas. Então, eu acho que tem muito a ver isso também. Muito sabe? bom. Celebração, né? Tá junto, celebrar. Agora, a arquitetura, ela é um pouco diferente da engenharia, né? Da engenharia civil, porque eu penso que o arquiteto, ele também é um pouco psicólogo, né? Porque ele tenta decifrar, né, a alma ali, entender a necessidade, juntar os desejos mirabolantes do cliente, né? Porque tem muitos desejos que são mirabolantes, né? E tentar transferir isso, transcrever isso para algo possível que vai ser de agrado, né? Você deve passar muito por isso, né? Sim, a gente pega, né, junta os gostos do cliente, o meu conhecimento, a criatividade, né, e juntar com a função daquele espaço, né? Porque tem que funcionar, né, o espaço, ele não pode ser só belo. E aí a gente junta isso tudo, traduz, né, passa para o computador, passa para o papel, enfim, para apresentar para eles verem se é isso mesmo que ver se eu acertei. O construtor sofrer para executar. Daqui a pouco eu vou chegar nessa parte. Eu já tive do seu lado, eu sei como é que é esse negócio. Mas o arquiteto, eu imagino, e eu já vi isso acontecer também, às vezes o cliente olha um projeto e fala assim, nossa, mas por que eu não pensei nisso? Né, você conseguiu fazer exatamente aquilo que eu imaginava, mas não sabia explicar. Né? E isso é muito dessa conversa, dessa mesa, né? Desse convívio. Então, precisa ter, né? Sim, a gente fala que esse primeiro contato tem a conversa de briefing, né? Que a gente vai entender quais são as necessidades, quais são os gostos, e muitas vezes nem eles mesmos sabem me falar. Então, eu tenho que, igual você falou, decifrar. E aí eu tenho que tentar entender o perfil do cliente, né, tanto de gostos quanto de poder aquisitivo também, porque isso também manda. E aí traduzir isso tudo para conseguir agradá-los, né? Aí depois que você faz o projeto, funciona mais ou menos assim. Ela faz aquele projeto lindo e maravilhoso e entrega para o construtor. Aí o construtor agora se arrebenta para pôr aquilo do jeito que ela quer. Né, Felipe? Normalmente, quando a gente passa o projeto para ela de cliente nosso, já fala assim, olha, maneira. Não inventa muito não, porque
eu tenho uma limitação aqui para execução. Eu gosto de inventar. A gente sabe disso. Mas é interessante sobre isso que a Karine estava falando, que, né, a casa é a extensão do nosso corpo. E eu tenho o costume de falar com os meus clientes o seguinte: o nosso lar é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Sim. E é onde a gente, falando, né, final de ano, né, início de ano novo, onde a gente cria as memórias para a nossa família, para os nossos filhos. Então, a gente tem um ambiente confortável, um ambiente bom de se viver, isso faz toda a diferença para a nossa família, nessas lembranças, né, que os filhos vão ter. Então, eu penso que cuidar do lar, né, é crucial para a vida da gente. Muitas das vezes as pessoas preocupam, às vezes, com um carro novo, preocupam com a roupa, preocupam com tudo. Mas o lar, ele é todo bagunçado. Como o senhor disse nos blogs anteriores, às vezes não tem um forro de mesa ideal, não tem um copo ideal, porque não prioriza aquilo. E é muito importante. Eu acho que um lar bem reformado, sempre limpo, né? Você mantém uma limpeza de pintura de parede uma vez por ano, ou pelo menos a cada 2 anos. Isso traz um conforto para a gente, né? Doutor, falando em questão até da mente, a gente se sente em paz. Sim. Com um lar reformado, com a casa bonita, você tem prazer. Você fala assim: eu terminei meu serviço, como o doutor disse também, né, as fatias da pizza. A fatia da casa, ela tem que ser uma fatia que vai te trazer um bom agrado. Porque né? você tem que ficar retornar, satisfeito para lá que você vai voltar, né? onde que você vai voltar. Agora, aproveitando o doutor Renato aqui, a casa também, ela demonstra muito a nossa alma, né? Como está a casa. Uma arquiteta, quando vai olhar, ela fala: essa alma... Eu vou fazer o seguinte: eu vou te indicar um psicólogo primeiro, depois a gente faz o projeto. Fala um pouquinho sobre isso, doutor Renato. Você vê isso também, não? E como, hein? Como, né? Em todos os sentidos. Imaginar assim, né? Do ponto de vista até de um paciente depressivo, né? Com a casa abandonada, né? Largada, sei lá, sem luz, sem vida, né? A gente tem muito assim a de entrar em contato com aquilo que é externo, com base naquilo que a gente está vivendo aqui dentro da gente, essa conexão. Então, quando eu estou com alegria, emocionalmente, né, mais ativo, então eu tenho gosto por coisas novas, por um ambiente mais aconchegante, até por um ambiente mais higiênico, né? Isso faz todo sentido. Mas eu me identifiquei com essa parte aí da arquitetura com a psicologia, em relação a quando você vai fazer, né, o contato com o cliente ali, a importância, e você trouxe isso muito bem, e nem todo mundo traz isso, de entender que você está ali para compreender o que a pessoa está querendo, e você realmente, para que isso aconteça, você tem que abrir mão do ambiente que talvez seria o melhor para você, porque não é o seu ambiente, não é a sua casa, nem a casa da pessoa. De repente, ele quer lá uma parede escura na sala, de repente você ia querer uma clarinha, mas não é a sua sala. E é interessante quando você traz essa questão de capacidade de compreender a pessoa, porque até mesmo assim, né, a gente já ouve de diversas coisas, né, até esse tipo de reclamação: não, pelo amor de Deus, né, eu fui tentar um serviço, a pessoa queria que eu fizesse o que ela quisesse. Isso é muito ruim, né? O impor. gosto. A psicologia trabalha com uma palavra que chama epoquê, que é, por exemplo, quando eu vou atender o Felipe, ou qualquer outro paciente, ou qualquer outra pessoa, então eu pego, coloco os meus valores, as minhas regras, os meus gostos numa gavetinha e tranco, porque eu tenho que estar liberado para ele. O que ela falou muito bem, eu tenho que entender a classe social desse cara, né? Até a vontade de pescar, né, doutor? Demais. Eu estou quase querendo pescar, nunca pesquei. Tem alguém te influenciando. Já fala aí, né? Pesca é de Deus, né? Tanto é que ele escolheu, né, pescadores, Jesus, né? Muitos, a maioria, pescador. Então, E mandou parar de pescar. Há polêmicas. É verdade. Depois a gente pensa como dar essa resposta aí. Mas é interessante que eu vejo a arquitetura muito, fazendo uma comparação assim, diferente talvez, como o barbeiro e o cabeleireiro. Né? Você chega no barbeiro para cortar o cabelo, a mulher no cabeleireiro, e aí fala: não, mas esse corte, não, mas eu não quero esse corte. Né? Eu quero pintar dessa cor, mas eu não quero, eu quero isso aqui. Mas não vai ficar bom, mas deixa eu experimentar. Né? E tem muito arquiteto que faz isso, né? Assim, não, tem que ser assim, tem que ser o que está usando agora, mas eu não quero usar isso aqui. Não tem isso, cara?
E também é porque leva o nome do arquiteto, né? Sim. Aí tem isso A também. personalidade, a É. marca da arquitetura dele, né, e Isso. tal. Acaba levando a assinatura do arquiteto. Sim. Mas eu levo para mim, assim, com todos os meus clientes, de fazer o gosto da pessoa, né? Sim. Igual você mencionou aí, né? A casa é da pessoa, é a pessoa que vai morar ali. Uhum. E eu só vou participar de um momento da vida da pessoa e pronto. Então, para mim, né? Eu trabalho dessa forma, eu faço da forma que a pessoa deseja mesmo. Sim. E aí vem a execução, né, Felipe? Um conselho que eu sempre dou para os meus clientes, e é um conselho favorável aos arquitetos, né? É projeto. Sim. Como tudo na vida, como vocês falaram aqui, né, que tem que ter projeto, tem que ter planos, tem que ter, né, os passos a passos, aonde você quer chegar. O projeto é o pontapé inicial para tudo. Sim. Quando o meu cliente chega no escritório lá procurando, eu quero construir uma casa, eu quero reformar, eu quero fazer uma extensão da minha casa aqui, fazer uma área gourmet, eu falo, primeiro passo, vamos fazer um projeto. Por quê? Com um projeto você traz muito mais economia. Às vezes você vai construir uma casa, você não tem um projeto, você constrói ali, você não gostou, você tem que ir lá fazer a demolição. Então, no papel é muito mais fácil pedir a Karine para demolir e falar, não gostei não. Tira essa Demole parede aqui daqui. E vamos comer. Muda aqui, muda a cor, muda a disposição dos móveis. Então, isso é muito importante. Isso é uma dica. E outra dica muito importante que eu queria deixar, Bispo, para as pessoas que estão nos ouvindo e vendo aí, né? É que aquele velho jargão que a gente usa no meio evangélico, né? Para carro, mas eu vou usar para casa. Normalmente a pessoa fala assim, eu tenho um Fusquinha, eu não vou cuidar dele não. Quando Deus me der um carro novo, eu vou cuidar. E aí Deus, né, quando dá, porque normalmente não dá, se ele não cuida do que tem, a pessoa não vai cuidar do novo. Vai continuar sendo desleixado do mesmo jeito. E o nosso lar é a mesma coisa. Às vezes as pessoas tem um desejo de melhorar, quer morar em uma casa muito bacana, quer trocar de apartamento e ir para um apartamento melhor, num bairro melhor, mas não cuida do que tem, do que Deus já deu. E assim, a gente vive isso com muita clareza. A gente cuida do que Deus dá para a gente, que Deus pega e dá mais para nós. É o ser fiel no pouco, né? As pessoas acham que isso é só dinheiro, né? E aí, por ser dinheiro, e crente tem uma aversão, às vezes, a esse assunto, que não deveria ter, porque Jesus falou disso várias vezes, a Bíblia fala disso várias vezes, mas a pessoa acha que isso é só recurso financeiro, e muitas vezes não é, né? É assim, o que eu tenho aqui? Eu tenho o que Deus já me deu. Deus me deu isso aqui, deixa eu cuidar bem disso aqui, porque se eu cuido bem disso aqui, isso tem um potencial de multiplicação, né? Eu posso chegar mais distante. E tem coisas, Felipe, você citou carro aí, e nós dois sabemos disso. O Felipe é um apaixonado por carro, eu não sou, né? Mas eu não vou lustrar meu carro, porque não é o meu perfil. Mas se você quiser pegar meu carro agora, pegar a estrada e viajar, você pode, porque ele está em condições de fazer isso. Então, até o teu perfil, você pode ver o melhor que você pode fazer naquele momento, né? Sim, mas tem que ter excelência. Tem que ter excelência, sim. Se você deixar de lado, por exemplo, eu moro em uma casa em um bairro mais distante, e quando Deus me der uma casa lá próximo do centro, eu vou reformar, vou chamar a Karine, fazer um projeto, vou contratar a construtora para fazer a minha reforma. Não vai fazer. Não vai fazer. Não é verdade. Não vai chegar. Está dentro muito do que a gente chama padrão comportamental. Né? E aí a gente usa para entender os padrões comportamentais, são as amostras comportamentais. Então, por exemplo, quando você vai, sei lá, tirar um sangue, né, para fazer alguns exames, ninguém vem com a seringa desse tamanho para tirar o seu sangue tudo. Ele tira pouquinha coisa que vai te dar uma ideia do tudo. Então, a pessoa que ela funciona desorganizada ou desleixada, um exemplo, com o trabalho, com o quarto, com a casa, ela vai funcionar em vários outros ambientes. É o padrão que está identificado. Sim. Ali, né? O funcionamento desleixado. Então, até mesmo, né, pensando no futuro, a gente falou a questão do planejamento. Então, se eu quero algo maravilhoso, algo em potencial, eu tenho que começar das mínimas coisas. Eu tenho que já potencializar o que já está na minha mão. Às vezes, uma casinha que eu moro, beleza, vamos dar uma cuidada nela, né, dar uma revitalizada, manter ela dentro dos padrões dela melhor condições possível, porque daí a pouco, né, você já desenvolveu um outro padrão. Eu era uma pessoa descuidada com aquilo que eu tinha, agora eu já sou uma pessoa que sou cuidadoso. Logo, amanhã ou depois, quando você tiver algo mais, vamos dizer assim, mais importante, você vai ter esse novo padrão já construído.
Sim. É como o bispo sempre me disse quando eu comecei a mexer com obra há 8 anos atrás e trabalhei em uma empresa, fui sócio em outra e comecei a Gonçalves há 6, né? O bispo sempre falava comigo assim, é preparar para crescer. Quer dizer, se eu vivesse aquém do que eu tinha na época, né, as ferramentas que eu tinha para trabalhar, talvez eu não teria subido degraus. E aí, quando a gente se prepara, por exemplo, e o senhor também, doutor, sempre me fala, né, que tudo começa na mente. Se você tem uma casa simples, lá num bairro distante, e você não dá atenção para uma reforma, para um móvel legal, para um aparelho de jantar legal, você nunca vai conseguir sonhar com uma mansão em um bairro nobre. Sim. Se você tem uma casa bem elaborada, bem reformada, dentro do seu padrão, igual Sim. o bispo falou, dentro do padrão da pessoa, você vai estar sempre com um sonho à frente. Então, Deus vai ter a oportunidade de te abençoar de forma diferente. E né? acontece um negócio, talvez a Karina tenha debatido, vocês estão falando aqui, me veio à mente, já tem se deparado com isso, porque nós carregamos os padrões, né? Padrão familiar, né? Padrão da minha família e tal. E aí, para você mudar esses padrões, não é um negócio fácil, né? Eu uso uma palavra muito feia para isso, mas que para mim expressa muito o que eu quero dizer, que você vai ter que trair esses padrões, né? Você vai ter que criar uma traição. Eu vou trair o que eu aprendi a vida toda. Eu vou trair, por exemplo, eu posso vir de uma família que os meus pais não deram importância para casa. Eu posso vir de uma família que os meus pais nunca se importaram, sei lá, com alguma coisa. E aí eu preciso trair esse sentimento para chegar diante de uma arquiteta e falar aqui, olha, eu quero fazer, né? Só que esses sentimentos continuam dentro de mim, né? Aí a Karine, o meu pai lá me disse que eu tenho até uma propaganda agora, eu vi esses dias, que teto é branco. Teto é branco, todo o teto da casa é branco. Aí o cara vai lá, pinta de verde e fala, uau, ficou maravilhoso, né, na propaganda. E eu posso chegar e falar, não, mas eu quero teto branco. E a arquiteta pode me ajudar a construir esse novo padrão. Vamos colocar aqui o que você acha desse modelo aqui, né, Karine? Eu acho que você trabalha muito isso, né? Sim, com certeza. Eu tive até uma cliente, falando nesse assunto aí, que a casa dela era toda de ardósia. E aí, acho que, se não me engano, foi a mãe dela que colocou há não sei quantos anos atrás, e ela não queria abrir mão da ardósia de jeito nenhum. A gente fez uma reforma no banheiro e precisava, na entrada do banheiro, quebrar um pouco da ardósia. E ela não queria de jeito nenhum quebrar a ardósia. Eu falei, gente, mas como assim? Que ardósia importante é essa? Aí eu lembro que eu arrumei uma solução para ela não quebrar a ardósia da casa inteira, só para ela tirar um pedaço só. E aí entrou nessa questão, né, de eu estar respeitando o gosto dela. Sim, mas são prisões, né? Sim. A gente vive muito isso, assim, de prisões. Eu já vi acontecer com a arquitetura, do arquiteto falar assim, então vou fazer o seguinte, eu vou deixar um pedacinho dessa parede aqui para você se lembrar desse momento. E a gente vai quebrar todo o resto. E a pessoa aceita. Porque aquilo é tão apegado na alma dela, né, nos sentimentos dela, que ela não quer abrir mão. E às vezes, eu já vi acontecer também, não, vamos fazer um quadro então desse azulejo aqui, a gente pendura esse quadro aqui, e aí você vai sempre lembrar dessa pessoa. São formas, né? Sim, é muito sério mexer com casa das pessoas, né? Sim. Porque, igual eu falei, a extensão do corpo, e é mesmo. Sim. Mesmo que a gente não E não é só do corpo, é história, né? Sim, envolve as memórias, né, a história da pessoa, e é muito sério. Sim. Eu acho muito sério. E interessante, Karine, que a gente tem que ter esse respeito mesmo, né? Porque às vezes a gente pega algum cliente, às vezes até mais idoso, igual fizemos uma reforma agora recente, que às vezes a pessoa ela quer participar de tudo da reforma. Sim. Ela contrata uma construtora, mas ela quer ser o mestre de obras, né, Karine? E aí fica, não, eu quero isso aqui dessa forma, eu quero isso dessa forma. E na realidade é o cantinho da pessoa, né? Sim. É a residência da pessoa, onde ela passa a maior parte do tempo. Então a gente tem que ter esse respeito. Sim. Mas... A pessoa acaba criando um sentimento de pertencimento, né? E aí a gente tem que respeitar. Isso é a área da pessoa e pronto, né? Sim. E outro ponto importante é que os mais antigos têm costume de, nas minhas férias eu vou reformar um banheiro. No 13º eu faço a cozinha. Sim. Daqui a 2 anos, nas minhas férias, novamente, eu vou fazer a pintura. E aí eu digo para os meus clientes o seguinte, faça o projeto,
cria um plano de reforma com a construtora Gonçalves, de uma forma de pagamento bem negociada, e vamos fazer a reforma toda. Por quê? Quando passar 5 anos, quando você chegar lá no Não acaba nunca. Não acaba nunca. Você tem que voltar lá e reformar aquele banheiro no próximo, 13º. É porque eu acho que existe também uns apegos emocionais aí, como diz o doutor Renato, a gente pensa e gera sentimento, né? Existem uns apegos emocionais que a pessoa também só sabe viver assim, né? Talvez ela viveu a vida toda numa reforma e a única forma que ela sabe viver é em reforma, né? É igual o doente, né? A pessoa que tem um problema com doença, né? Ela só sabe viver doente. Se ela não estiver doente, ela inventa uma doença para a pessoa ficar com peninha dela. Então eu acho que em questão de reforma, porque reforma para mim é emocional. Esse lance de reforma é um negócio emocional. E acaba viciando. E acaba... Pessoas que fazem por vício. É verdade. Tem uma tia da Viviane que ela é mais construtora do que eu. Tem 11 anos que eu conheço. Ele tem 380 aulas, ela tem 550. Na mesma casa. Mas desde quando eu conheço ela, tem 11 anos, né, que eu conheci a Viviane, que a gente começou a namorar, ela está sempre em reforma. A gente vai lá mês a mês, ela tá, quebra uma parede da cozinha, constrói de novo, abre um ateliê novo, que ela mexe com costura, abre um ateliê novo no lugar da casa, fecha. Será que a alma dela está em reforma? Será que a alma dela que não acaba, não resolve nunca? Dá uma tese isso aí. Karine, fala pra gente assim, uma pergunta, o que é importante, né? A pessoa quer fazer uma reforma, o que é importante ela saber? A parte decorativa que ela quer, a parte funcional, o objetivo, como é que você junta essas coisas? O que você preza mais num briefing de arquitetura? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. O meu papel é juntar tudo isso, né? O gosto da pessoa com a função daquele ambiente, né? A condição que ela tem para fazer, para executar, e o meu trabalho também, né? A minha criatividade, né? O que eu vou fazer ali em cima de tudo isso. Não dá para falar o que é mais importante, né? Eu acho que é tudo mesmo. Descobrir o que é mais importante para ela, talvez, isso, né? Pode ser. Isso. Porque às vezes a pessoa ela quer uma maquiagem na sala, né? Uma coisa que vai ficar bonita e tal. E o outro está buscando uma funcionalidade, talvez uma criança que chegou na casa, né? Um quarto novo, né? Uma transformação. Então, é entender esse momento da pessoa também, sim, né? Da vida dela, sim, né? Sim, sim. É interessante, porque existem famílias, por exemplo, uma família de um casal, né? Começando uma vida. Talvez a disposição dos móveis vai ser diferente de uma família com filhos. Né? Os móveis são diferentes, né? Então ter esse cuidado. E eu tenho uma curiosidade, e a cozinha ainda continua sendo o coração da casa ou não? O pessoal ainda pede muita reforma de cozinha, como é que é? Pede, mas igual eu falei, né? Mudou muito para a área gourmet e agora também está vindo muita cozinha gourmet, que é a churrasqueira na cozinha. Sim. Então, eu acho assim que foi para esses dois ambientes, assim. Sim. Mas o mais assim é a área gourmet. Sim. Mas acaba sendo a mesma coisa, né? Função, porque é um momento de comunhão ali, de estar fazendo alguma coisa, servir, né? E essa não é uma moda nova, né? Mas não sei se aqui na região está muito já implantada. Essa questão da cozinha com a sala, né? Essa cozinha americana que a gente chamava antigamente, não sei se ainda chama assim, está sendo muito usado? Como é que é? Sim, é muito usado, continua sendo muito usado. Se for olhar o arquiteto, ele tira todas as paredes dentro da casa, deixa quarto junto, banheiro. Eu não chego a tanto, não, mas eu gosto dessa conceito aberto. Totalmente, né? Tudo aberto. Aí deixa tudo mais amplo, né? Eu gosto. Tudo integrado. Eu também gosto. As casas que eu moro que não são minhas, eu quero quebrar todas as paredes dela. O Felipe fala assim, quando você vai entregar a casa, é outra casa, né, Felipe? Eu tenho até medo quando o Bispo Paulo fala assim, vamos fazer uma pequena reforma. Já passamos por algumas assim, que ele mudou a casa inteira. Fala assim, meu Deus. Mas eu acho que amplitude, né, um espaço aberto, acho que fala tanto desse contato, né, com a família toda, essa junção, né? Coisa tudo repartidinha me incomoda demais, eu me sinto muito preso. Talvez seja minha alma que está com problema, doutor. Tem vaga lá no consultório? Como é que é? A agenda, como é que está? Tá boa. Dá para encaixar, né? Dá para encaixar. Mas nesse sentido aí você está saudável. É legal, né? Esses ambientes assim.
mais aberta. A ideia de liberdade, né? O ser humano, a gente gosta tanto dessa palavra, né? Liberdade. Então, esse ambiente mais espaçoso, eu vejo muito isso. Eu sou assim, um cara bem espaçoso. Então, se eu estiver num lugar assim, tipo, uma cadeira bem perto de mim, eu já fico incomodado, eu preciso de espaço. Né? Até meus meninos comendo demais pertinho de mim, ao lado da mesa, meu filho, ó, chega um pouquinho para lá, dá espaço para o papai aqui, porque eu preciso de espaço. Então, eu vejo isso, é bom isso. Eu também gosto, eu gosto de lugar mais amplo, mais arejado, mais aberto. E rápido, né, bispo? Tipo assim, o bispo ele tem um jeito de reforma. Pronto, assim. agora eu virei o centro do negócio. Vamos lá, Posso contar, bispo? Pode contar. O bispo, quando ele quer reformar, é assim, ele avisa, né, Karine? Projeto, então, eu vou começar segunda, na sexta ele fala do projeto, o projeto tem que estar pronto no domingo, e a equipe pronta na segunda, e a obra pronta na sexta, na próxima sexta. Já coração. Meio-dia. Meio-dia. Mas eu acho que essa ansiedade, né, que a gente tem, né, de fazer o negócio funcionar, né? Às vezes é necessidade, né, bispo? A gente fala brincando assim, eu brinco com ele porque tinha uma conferência para acontecer aqui na igreja, e o bispo dava fazer uma reforma aqui. Ele foi e pegou e falou assim, eu preciso de fazer essa reforma, começamos na segunda-feira, preciso que sexta-feira, ao meio-dia, esteja pronto. Eu falei assim, não, bispo, não tem jeito, nem se colocar 200 homens aqui, vai. Ele falou assim, vai lá em cima, na salinha das crianças lá em cima, ora lá, ajoelha lá, ora, pede Deus para enviar os anjos aqui que vai dar certo. E deu certo mesmo. Sexta-feira, meio-dia, estava lavado, no jeito. Eu falei com ele assim, tem um monte de anjo que sabe fazer isso muito melhor que a gente. Então você chama eles, pede para eles virem te ajudar, que você vai conseguir. E virou um lema, né, Felipe? Hoje o Felipe vive essa verdade, essa né? pressão. Essa pressão. Mas é assim, a gente vai começar uma obra, a gente sempre faz uma oração e pede Deus para enviar os anjos, para tirar mesmo as amarras, algo para atrasar, para a gente conseguir entregar antes do prazo. A gente gosta de entregar as nossas obras antes do prazo. A gente pede 30 dias, a gente entrega sempre uma semana antes para agradar o cliente e andar de acordo como um cristão deve andar, né? Verdade, na verdade, né? Na verdade. Essa oração, eu acho que ela cumpre 2 propósitos. Obviamente, o propósito espiritual, né, de você contar com Deus ali te ajudar, isso realmente é sensacional. Mas do ponto de vista mental, né, quando você pensa, olha, Deus está comigo nessa obra. Você tem muita coragem. Sou mais que vencedor. Você vai pronto, você vai destruir, tudo que eu fizer vai dar certo. Então a sua confiança, né? Quando você está confiante para fazer algo, você faz muito melhor. Verdade. Gente, quero agradecer aqui, Karine Fraga, mais uma vez, @karinefraga.arquitetura. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada a você, Bruno. Sei que o Juninho ficou em casa com a Maitê. Sim. Agradecemos o Juninho também por ter tido essa cooperação, né? Maitê tão novinha. Quantos meses que ela tá? 2. 2 meses. Muito obrigado pelo seu tempo, tá? Muito obrigado, Felipe também, Glicé a Viviane também, né, por ter te liberado, te dado alvará de soltura. Você sabe que tem um alvará de soltura, né, doutor? Paz. Tem. Já ia falar lá o doutor. Não, lá em casa quem manda é eu. Quem manda é você, né? Tá certo. O @ da Construtora Gonçalves é construtora_Gonçalves. Se você quiser acessar tanto a Karine quanto o Felipe, tenho certeza que você vai ter 2 serviços de excelência e você vai ficar muito satisfeito, tenho certeza. Obrigado. Obrigado, valeu. Foi muito bom o tempo. Muito obrigado. Obrigado, Karine. Eu sei que, como o doutor Renato disse aqui, nós já compartilhamos, tem muito dessa expectativa, né, dessa esperança desse novo ano. Mas eu quero te dizer que tem algo que você precisa fazer antes da virada de 2023. Antes dessa virada, você precisa fazer algo que pode mudar o seu próximo ano. Né? E o texto que Deus colocou no meu coração aqui, eu quero compartilhar com você, está no Salmo 100. Eu vou ler os salmos todos porque ele é curtinho, são 5 versículos só, e ele fala assim: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos, reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos criou e a Ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Entre por suas portas com ações de graça e em seus pátios com cânticos de louvor.
Deem-lhe graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, e sua fidelidade por todas as gerações. Se você quer entender um pouco disso, se você quer viver um ano de 2023 de verdade, próspero, abundante, liberto, livre de todas as coisas, você precisa ser grato a Deus pelo que você já viveu. Nós sabemos, o Dr. Renato está aqui, já falou isso, pastora Carla, pastor Gessiano, o ano de 2022 não foi um ano fácil, foi um ano de recomeços, né? Foi um ano onde a gente precisou se reinventar em 19, 20, 21, né? Finalzinho de 19 ali, 20, 21, a gente teve que reinventar tantas coisas, né? Criar tantas estratégias, ficamos mais em casa, como a Karine disse aqui, precisamos olhar para isso com mais profundidade, mas passou. Você está nos ouvindo agora, você está nos vendo agora, você é mais do que vencedor, você é um vitorioso, uma vitoriosa. Você já parou para agradecer por isso? Você já parou para dizer para o Senhor, Senhor, muito obrigado por esse ano, muito obrigado porque o Senhor me manteve aqui, porque o Senhor me sustentou, porque o Senhor esteve comigo em todo o tempo, muito obrigado porque eu tive dificuldades, tiveram dias de luto no meu ano de 2022, mas o Senhor continuou comigo, o Senhor continua caminhando comigo. Você já se alegrou com os dias de alegria? Né? Às vezes a gente recebe bênçãos do Senhor e a gente não dá conta de dizer, Senhor, muito obrigado, né, pastora Carla, né, Gessiano? De reconhecer que é o Senhor que está fazendo. E os salmos dizem assim, entre pelas portas dando graças, agradecendo ao Senhor, louvando ao Senhor. Eu queria muito desafiar você a fazer isso. Não faça só na virada do ano, não só no dia de ano novo. Faz uma retrospectiva. Antes de fazer as metas, faz a retrospectiva. Antes de fazer as metas do próximo ano, olhe para trás, né? Começa lá em janeiro, fevereiro, março, fala, tantas coisas o Senhor fez por mim, tantas vezes eu estava triste, o Senhor me alegrou, tantas vezes eu fico falando com você aqui e me lembrando, né? De tantas situações que nós olhamos, eu, a pastora Carla, nossa família, nossa casa, a pastora Carla é gestora do IPE, do Instituto Presbiteriano de Educação, e logicamente ela compartilha comigo, eu compartilho com ela dos desafios da escola, e tantas vezes a gente olhou para esse ano e falou, não vai dar, agora não vai dar, agora acabou, agora o próximo passo é acabar com esse projeto, mas estamos aqui, né? Tivemos uma formatura linda, a filha do G participou, né, G? As duas filhas, né? As duas meninas aqui da formatura, da festa de encerramento. Olha para trás, dê graças ao Senhor. Será que vocês têm assim um motivo de dar graças ao Senhor, desse ano assim que vem à mente e fala, poxa, aconteceu isso e o Senhor fez? Tem? Quer compartilhar conosco nessa palavra, nesse tem aí, G? Está na agulha aí? A gente tem dificuldade, né, em se lembrar das coisas que são boas, né? As memórias ruins eu acho que marcam mais do que as memórias boas. Mas eu estava pensando, eu estava fazendo essa retrospectiva aí. Deixa eu ver aqui o que teve de bom, né? E a Rebeca nasceu esse ano, né? A gente vai vivendo, a gente vai, né? Não lembra, né? Que aonde que aconteceu, e foi esse ano, né? Foi em fevereiro que ela nasceu, né? Já vai fazer um ano, mas foi esse ano, né? Foi o começo do ano. Poderia ter, né, acontecido diversas coisas, mas Deus deu graça, né? De vir com saúde, tem sustentado, né? Tantas coisas que a gente vive que aparentemente são coisas ruins, mas Deus usa isso, né? Com bondade, vê a bondade de Deus nessas coisas, né? A Melissa tem uma questão de gripe muito forte, sempre muito gripada, deu otite, perfurou o tímpano, e aí vai num médico, vai no outro, e aí o médico falou, ó, nós vamos fazer 3 cirurgias de uma vez, já resolve, já tira adenoide, já faz amígdala, já faz tubo de Eustáquio, já faz tudo, vai resolver o problema dela, né? Ele falou assim, não está nem atrasado, nem antecipado, está no momento certo. A gente vê o cuidado de Deus, né? Assim, nesses detalhes, essas coisas que são coisas ruins, a gente passa por um momento difícil, mas Deus vai cuidando, Deus vai tratando, Deus vai trazendo recursos, Deus vai movendo as coisas para acontecer
da forma correta para a gente, né? E a Bíblia fala para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Então, nada melhor do que uma vitória, né? Você olhar e falar assim, puxa vida, ali eu já tive vitória, né? Eu gosto muito de falar quando experiências de cura, né? Às vezes a gente, na igreja, no dia a dia, com a gente mesmo, tem experiências de milagres de cura, né? Eu me lembro que um dia eu estava, de vez em quando aparecem umas pedrinhas nos rins, né? Que gosta de fazer uma gracinha com a gente, e eu estava, acho que, não sei se era o Pedro ou se era a Letícia, que era bem novinho, e começou a me dar aquela cólica renal, e eu tinha que vir pregar aqui na igreja, no dia de semana, e eu falei com a Carla assim, eu vou ter que ir para o hospital, porque se eu não for para o hospital, eu não dou conta e tal. E aí cheguei no hospital e falei assim, Deus, eu tenho um culto para fazer. O culto é para o Senhor, me livra disso. E aí o médico pediu o exame de urina, e quando eu fui colher a urina, a pedra foi expelida, sem dor, sem estresse. E aí foi, cara, isso acontece, né? Deus é fiel e tal. E aí nessa aventura minha do macaco, da viagem que eu comi o macaco, eu estava no meio de uma tribo e me deu uma tribo a 3 dias de barco da cidade. Então era assim, é um negócio bem legal. E aí nessa tribo me deu cólica renal. E começou a cólica renal, e não tem remédio, não tem nada. Estou há 3 dias na cidade. E aí como é que eu faço? De madrugada. E aí saí do acampamento, ajoelhei no meio da tribo e falei, Deus, o Senhor já me curou desse negócio. O Senhor já fez uma vez, faz de novo. Né? Então, você olhar, e Deus fez. Né? O pastor Djalma estava comigo e me abraçou, e nós começamos a orar ali, e Deus aliviou, acabou, passou. Então, trazer à memória algo que te dá esperança é algo muito bom para o próximo ano, né? Ao invés de você ficar tão preocupado, o que eu vou fazer no que vem, o que eu vou fazer? Faz uma retrospectiva primeiro. Doutor Renato, deve ter uma na caixinha aí, um desse ano aí, tem? Na verdade, sempre tem, né? Acho que primeiro a gente precisa ampliar a nossa visão espiritual, porque muitas vezes se pensa que as coisas precisam ter talvez assim uma importância social para ser algo importante. Sim. E às vezes não é. Sim. É uma coisa assim que foi importante para você naquele momento ali. Muito jóia. Né? Então, eu tive muitas alegrias esse ano. Um ano de muitos desafios, mas foi um ano também de muitas conquistas, vida pessoal, mudança de casa, né? Mudamos para uma casa nova, né? Apartamento, na verdade, apartamento novo, acho que aconteceu de uma forma assim brilhante, né? Aquela passagem que fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo que cremos, pedimos, pensamos ou imaginamos. Então a gente viveu isso. Sobretudo eu comecei o ano talvez muito cansado, ministerialmente falando. Sim. Ministerialmente, com muitos conflitos, a ponto assim de falar, Deus, e aí, será que é isso mesmo? Será que o Senhor ainda me quer no ministério? Acho que, não sei se o Senhor já viveu essa fase, eu nunca tinha vivido até então, 15 anos no ministério, desde os 25 até os 40, nunca tinha vivido. Eu comecei a questionar isso, coisas assim que eu nunca tinha questionado. Eu tive uma experiência maravilhosa, levei até meu primo lá, algumas outras pessoas, um evento chamado Metanoia Radical. Sim. Que lugar maravilhoso. Nós temos um membro da nossa igreja que participa. Né? Olha você ver que top. Então, assim, Deus foi tão cuidadoso comigo, porque, assim, ali Ele renovou meu coração, meu chamado, a minha liderança, o meu ministério, né? E a ideia que eu tenho comigo, né, e o que Deus tem falado no meu coração é o seguinte, rapaz, você viveu 15 anos no ministério, né? Deixa eu te falar para você, até hoje você só estagiou. O seu ministério está começando agora. E isso me trouxe um renovo. Uau! Sim. Então você está começando, ou seja, tem grandes coisas do Senhor ainda. Eu vi 15 anos para no dia que eu falasse, poxa, e aí Deus, eu falei, rapaz, você só estagiou. Você não sabe de nada. Não sabe de nada. Isso me injetou, sabe, aquela energia, né? Uau, caralho, como que Deus tem. A gratidão, isso aí, dentro do ponto de vista psicológico, ela é tão importante porque é a capacidade de você reter aquilo que Deus já te deu. Né? Eu até falo, não adianta nada, né, você ter lá a caixa d'água, e não sei se é a Copasa aqui, é a Copasa de Timóteo também? Copasa, Copasa manda água para você o dia inteiro.
Se a sua caixa estiver furada, não vai parar nada. Então, às vezes, Deus nos manda tantos favores, tantas recompensas, tantas bênçãos, só que a gente tem um defeitinho, às vezes, que a gente não consegue reter. A ingratidão é essa rachadura, né? Essa rachadurazinha. Então, contentamento, poxa, olha as coisas de Deus. Talvez não é aquele ano assim que, realmente, o projeto da década aconteceu. Mas é um ano assim que Deus cuidou de você. Então, assim, aí, olha para você como é que são lindas as coisas, são maravilhosas, né? Alguém falou aqui, o Felipe, eu acho, falou da questão do peixe. Eu amo pescar. Pescar para mim é maravilhoso. Uhum. E eu tive a oportunidade, né, de ir esse ano de novo a um lugar chamado Três Marias, um lugar que o pessoal vai pescar. Eu vejo isso como cuidado, porque Sim. aí eu vou revelar algo da minha infância. Por exemplo, talvez algumas pessoas que gostam da prática de pesca já viu um programa chamado Pesca e Companhia, né? Sim. Bem famoso. Não, eu lembro que eu via, eu falava assim, não, nunca. Mas eu não via como você vê, né? Lógico. Mas eu vi como criança, eu falava assim, tipo assim, nem imaginar que um dia eu poderia estar indo em lugares fantásticos, Uhum. né, para fazer aquelas pescarias maravilhosas, nem nos meus maiores sonhos. E aí Deus é como se Ele fosse reparando, sabe? Eu falo que é os mimos, né? É os mimos de Sim. Deus. Vem cá, filho, vou te dar uns negocinhos aqui para você ficar feliz e tal. Então, assim, muito contente por tudo, né? Sobretudo pelas coisas mínimas que são maravilosas. Tá respirando, bem de saúde, passei por umas questões de saúde. Falei até hoje com uns amigos meus, né? Magrinho, fui lá fazer exame e tal, fiz um monte de bateria de exame. Quero fazer um Check-up. Lembrei de uma metáfora da águia que fala dos 40 anos. Não sei se vocês ouviram que ela vai para uma renovação. Eu falei, nossa, eu preciso dessa renovação. Eu cheguei lá, fiz questão de exame, eu peguei os resultados, bacana, né? Dentro da referência, excelente. Eu cheguei lá, animado, 40 anos, tal, beleza, corro há 4 anos, 3 vezes por dia, tudo, saúde está top. Aí eu falei, doutor, tal, excelente, né? Ela, alterado. Na trave. Eu falei, o quê? Tá tão bom assim. Triglicérides 950. Vai morrendo. Então, assim, diabetes não, aquela tal da hemoglobina glicada, que é o pé de glicose, alguma coisa semelhante, estava na divisa do pré-diabético. Uhum. E colesterol ruim, alto Elevado. também. E aí, assim, eu passei por um processo de 3, 4 meses de cuidado e tal, sabe? Eu estou zero, né? Assim, clinicamente falando. Então, é motivo de agradecer a Deus, né? Sou muito grato a Deus pelas mínimas coisas que a gente tem recebido dele, né? Então, quando você vê de onde vem, aí realmente potencializa aquilo que você recebe. Muito bom, muito bom. E talvez você está aí vendo a gente, ouvindo a gente, precisa fazer essa retrospectiva. Percebe que um falou de nascimento de filho, outro falou de saúde, falou de pescaria. Busca aí qual que é o seu. Pastora Carla, qual que é puxa aí da caixinha aí. Então, é bom ouvir os outros primeiro, né? Porque a gente vai lembrando, facilita né? para lembrar, né? Então, 2022 também começou para mim com um ano muito desafiador, né? Em várias áreas, né? Na família, no ministério, né? Na escola, como você citou. Mas hoje eu posso ver a fidelidade de Deus em cada uma dessas áreas, né? Bênçãos, vitórias, desafios que foram superados. Eu louvo a Deus ter chegado até aqui. Sim. Eu vi que eu consegui vencer, os desafios foram colocados diante de mim. E eu sei que eu estou terminando o ano mais forte do que eu comecei, Sim. né? Mais preparada para o novo ano. Mas eu queria destacar algo que eu gosto muito de fazer e que eu vi o cuidado de Deus foi com as nossas viagens. Eu ia falar sobre isso, você pegou de mim. Peguei, né? Mas vamos lá, não, pode ir lá. Então, a gente gosta de viajar. Viajar é algo que traz esse renovo, né? Sim. Desestressa, né? Faz a gente distrair. E Deus proporcionou para a gente esse ano, né? Uma viagem de férias, né? Fora de Basicamente. época. Fora de época, né? No mês de julho. Foi Agosto, julho? né? Julho, agosto. Primeira semana de agosto. Ah, sim, 1º de agosto. E também viagem no sentido ministerial, né? De aprendizado, mas que não deixa de ser um momento De renovo, muito especial, de renovo. Também o cuidado de Deus no momento certo,
na hora certa, trazendo refrigério. E algo que me marcou muito esse ano foi o batismo da Letícia, né? Sim, nossa filha. Foi meu presente de aniversário, né? Porque ela batizou um dia depois do meu aniversário. Então, foi um momento muito emocionante, muito esperado. Eu vi respostas de oração ao longo desse ano, né? O Femininas também, respostas de oração. A escola, diversas respostas, né? Sim. Então, Deus é maravilhoso. E algo que, nesse final de ano, que eu fiquei muito feliz, que já estava me preocupando muito, é a questão da saúde. Né? Vim chegando no final do ano, sentindo muitas dores, né, de articulação, muita dor de cabeça. Eu estava preocupado comigo. Falei, Jesus, o que está acontecendo, né? Cheguei a fazer os exames, né, uns meses atrás e tudo. E aí eu comecei a orar. Falei, Senhor, tem misericórdia, o que eu faço? Por onde que eu começo? O que está acontecendo, né? E eu creio que o Senhor foi direcionando, às vezes, respostas mais simples do que a gente espera. E Deus me direcionou para fazer um programa, né, de detox, né, físico, né, de desinflamar o corpo. Meu Deus do céu, eu estou terminando o ano feliz da vida, porque vi que nós perdemos peso, eu e meu esposo, né? Perdemos peso, né, e desinchar, e sentir melhor as melhoras, né? Para parar as dores, né? Parar as dores, acabar a enxaqueca, com 15 dias de desinflamar. Então, tem respostas que são simples, né? Basta a gente tomar atitudes, né? Atitudes certas. Então, nem chegou o Natal ainda, nem comi a comilança de Natal, Ano Novo. Já tem até espaço, mas eu né? já me sinto, né, vitoriosa aí, né, nessa área aí, graças a Deus. Termino o ano feliz. Que legal, a gente viveu realmente isso, né? Essa questão das viagens. Eu tenho pensado que Deus tem uma palavra para nós de para fora, né? E a gente tem vivido isso assim de diversas maneiras. E esse ano foi um ano que Deus nos jogou para fora, né? Nos colocou para fora de muitas situações, né? Então a gente teve essa viagem de férias fora de época, a gente nunca imaginava fazer, num lugar que a gente sempre sonhou ir e nunca tinha tido a oportunidade, Deus nos proporcionou. Nós tivemos esse congresso que a gente participou, um congresso super hypado, que a gente nem sabia que existia, e nós tivemos assim 4 dias, né, de ministrações fantásticas em Curitiba. Foi um tempo muito especial. Você participou do congresso do Diante do Trono, né, que era algo que você queria participar, nunca tinha ido, e foi muito legal. E nós encontramos com pessoas nos aeroportos da vida, né, que a gente nunca pensou que fosse encontrar. Então, assim, Deus fez conexões muito poderosas, né, com pastores de outras cidades, de outros estados. Então, muitas coisas aconteceram nesse sentido de para fora, né, de nos colocar para fora. E eu sou muito grato a Deus, porque tudo que Deus quer fazer na sua vida tem a ver com um propósito. Talvez a pior coisa que você possa estar buscando é algo que esteja fora do propósito de Deus. Né? A palavra de Deus, ela fala que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, se eu quero ser feliz, eu preciso saber qual que é a vontade de Deus. Né? Se eu quero viver de verdade, bem, qual que é a vontade de Deus? Eu tenho aprendido a perguntar isso para o Senhor, qual que é a tua vontade? O que o Senhor quer? O que o Senhor quer para o próximo ano? Deixa eu te falar um negócio. Deus fala, Deus tem falado. Às vezes você tem falado assim, poxa, mas Deus não fala comigo, eu não ouço a voz de Deus, eu não tenho escutado Deus. Talvez seja simplesmente porque você não está buscando escutar. Se você parar e desejar saber a vontade dele, ele vai falar. Hoje mesmo nós tivemos uma experiência no Espaço Vivo. O Espaço Vivo é o espaço onde nós trabalhamos administrativamente na igreja, e eu falei com o pastor Eber, que é o administrativo da igreja. Falei com ele, cara, tem um negócio no meu coração, tem uma semana, Deus tá... eu acho que é Deus, que toda hora eu lembro disso. Ele falou, vamos pegar o carro e vamos ver onde tem para a gente comprar. Se é Deus que está falando, vamos resolver esse problema. Né? E a gente precisa dessa disposição de querer agradar o coração de Deus, de querer agradar, de obedecer um chamado de Deus. E muitos de nós estamos sofrendo. Talvez o ano de 2022 foi pior para você, foi mais pesado para você, simplesmente porque faltou você perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim? E o que Ele pedir para você, o que Ele for querer de você, você
fazer e ser grato por isso. Aprender a ser grato pela comida que está no prato, pela roupa que vestiu, pelo livramento. Pastor Gessiano hoje teve um livramento, né, Pastor Gessiano? A gente, depois que acontece, muitas das vezes a gente pensa assim, mas aconteceu, foi por isso. Eu voltando de Patinga, né, com os meninos dentro do carro, um espinho, e um quebra-mola que tem, né, numa redução ali na entrada da BR, um ônibus da Gontijo bateu na nossa traseira. Né? Depois que passa, a gente olha e fala assim, mas não, né, só quebrou ali a traseira e tal, mas são muitas variáveis que poderia ter desencadeado um cenário pior, né? E Deus cuidou, né? A gente tem que olhar e pensar assim, Deus cuidou, Deus livrou, Deus ele fez um milagre. Se poderia ter um cenário pior, Deus ele proveu um recurso para que aquele cenário não acontecesse. Sim. Eu penso que Deus é muito bondoso mesmo, né? Ser grato, né? Falar, olha, Deus ele gerou, né? Ele não pensar com razão, né? Com humanidade, pensando que mas aconteceu por isso, mas foi porque freou assim, porque aconteceu assim. Né? Tenta humanizar muitas das vezes aquilo que Deus está fazendo. Deus está no controle de todas as coisas, né? Eu quero deixar para vocês essa mensagem final, então. Nós estamos terminando aqui o nosso Convida Show. Que alegria receber vocês. Deixa eu dar a palavra final, essa mensagem final. Pastora Carla, indica seu livro, pelo amor de Deus, senão você vai embora e não falou desse livro. Indica o livro para a gente aí. Oh, meu Deus, é uma dica apenas que eu gostaria de deixar, já que nós falamos do assunto da mesa, né? É o livro da Devi Titus, A Experiência da Mesa. Para quem não conhece, ela é uma senhora americana, uma mentora, mulher experimentada nessa área, e tem um livro tremendo sobre esse assunto, muito profundo, muito revelador, e que pode abençoar muitas vidas, né? Então, é apenas uma dica preciosa para quem quer aprender mais e colocar em prática, né? Sim, se você quer saber desse assunto, quer experimentar, ver se dá certo, né? Faz o teste lá. O próprio Deus mandou a gente provar, né? Provar e vede, né? Então, prova lá. Você vai ver se funciona ou não. Tenho certeza que tem algo muito especial para a sua vida. Doutor Renato, muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer a sua família, a sua esposa, por ter nos emprestado aí, você, o senhor, para estar com a gente nesse tempo aí. Deixa sua mensagem final, fala com a gente aí, dê uma palavra para a gente. Maravilha. Primeiro, agradecer, né, o seu convite, o Felipe, né, através do Felipe também a gente está aqui, né, vocês que participou aqui junto, né, que participamos juntos, privilégio, você que está nos ouvindo, nos vendo aí, que Deus possa abençoar. Eu gosto muito, bispo, de um texto que está em João capítulo de número 6, versículo 9, que fala que um rapazinho entregou 5 pães e 2 peixinhos na mão de Deus. E assim, Deus fala muito comigo, de uma forma assim, iluminativa até, né, uma palavra iluminada, e eu tiro uma fórmula matemática desse texto, que é o seguinte, o que você tem mais a bênção de Deus é igual a milagre. Um outro conceito que eu aprendo aqui é o que você tem nas mãos de Deus, porque ali era 5 pães e 2 peixinhos, 5 mais 2 é 7, então o que você tem nas mãos de Deus é perfeito para o milagre de Deus, né? A ideia da perfeição, isso, né, o Espírito Santo falou no meu coração. E por último, você vê que no texto sobra lá 12 cestos de pães, então o que você tem nas suas mãos, daí sobra para a missão que você tem, para o milagre. Às vezes a gente, no aspecto de planejar, a gente limita naquilo que nós podemos fazer. Então o que nós temos é sempre mínimo, é limitado mesmo. 5 pães e 2 peixinhos não daria para alimentar nem 5 pessoas ali, mas alimentou, né, entre homens e mulheres, talvez 10 mil, 15 mil pessoas. Fato é que o que nós temos é mínimo, mas quando está na mão de Deus, o milagre acontece. Então é assim a minha vida, né, é o meu conhecimento, realmente a minha vida, a minha área, a vida financeira. Então aquilo que eu tenho nas mãos de Deus, então a minha vida pode ser limitada e simples, mas se estiver nas mãos de Deus, é mais do que suficiente, é perfeito, daí sobra para o grande milagre. Então, glória a Deus. Coloca a sua vida na mão de Deus, grandes coisas vão acontecer. Todos nós podemos ter 5 pães e 2 peixes, né? Temos algo para entregar, né? Pastor Gessiano. Amém, que você possa aproveitar
esse momento, né, de refletir do que foi o ano que se passou, refletir naquilo que são suas metas para os próximos anos e ter a consciência de que, independente do que você coloque no papel, Deus, Ele sabe todos os nossos passos, né? Ele sonhou com todos os nossos passos, com o seu passo. Não tem nada dando errado. Se a sua vida está realmente nas mãos de Deus, se a sua vida é uma vida entregue ao Senhor, tudo está correndo da forma como deve acontecer, né? Prossiga, continue, insista, acredite e decida sempre obedecer ao Senhor, né? Independente do que vai estar nas suas metas para 2023. Amém. Pastora Carla. Bom, eu também quero deixar para você uma mensagem de incentivo para esse novo ano, que você não viva somente olhando para as circunstâncias à sua volta, mas que a sua vida esteja pautada na fidelidade que você tem ao Senhor, na confiança que você tem nele. Não perca o Senhor de vista, que a única coisa que nós não podemos perder nessa caminhada é a presença dele na nossa vida. O restante, ele faz, ele providencia, ele opera, ele restitui diversas formas. E eu quero te lembrar o que diz a palavra do Senhor Jesus para nós, né? Pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Dependa de Deus, né? Acima de tudo, eu tenho certeza que você terá um ano abençoado, um ano feliz, em nome de Jesus. É isso aí, a gente chega então no nosso final do nosso Convida Show especial de Ano Novo. Meu coração realmente alegre, feliz com esse pessoal tão especial, também com o Felipe e com a Karine, que participaram conosco nos outros quadros. Mas eu quero também te pedir que você divulgue esse material, né, o Convida Oficial do YouTube. Se você está na rádio, @Convida Oficial, você vai ter essas imagens, né, esse vídeo para você poder ver e participar conosco. Divulgue para outras pessoas. Quero te fazer um convite muito especial também, que você entre no perfil da nossa igreja, chama Família Viva Minas. Então no Instagram, também no YouTube, nosso canal, você pode ter os cultos ao vivo, você pode interagir conosco, deixar o seu recado, participar de todas as formas, no Instagram e no YouTube, Família Viva Minas. Tenho certeza que Deus tem algo muito especial para o seu coração. Para você que ficou conosco até agora, um excelente 2023, que Deus possa realizar através de você os desejos do coração dEle, e você vai ser muito feliz por isso, porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Um forte abraço para você, para sua família, para sua casa, que haja prosperidade, que haja saúde, que haja presença do Senhor em todo o tempo, para a honra e glória dEle. Bom 2023, muito obrigado pela sua companhia e até mais.